Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vozes Agrifato. Obrigado pela sua audiência novamente. É muito reconfortante e é um prêmio para a gente poder ter a audiência de vocês, né? O nosso setor, ele é um setor muito valioso, ele é feito de pessoas muito positivas, né, em todos os sentidos. Então, ter vocês conosco é uma recompensação muito forte aí para o nosso trabalho, tá bom? Queria pedir, obviamente, para vocês que cliquem aí nas notificações para receberem todos os episódios. Toda semana a gente está aqui com pessoas muito especiais, que tem muita coisa boa para trazer para nós, né, para a gente aprender. Então, cliquem nas notificações, inscreva-se no canal, por favor, e mande esse episódio para quem vocês acharem que vale a pena, que tem interesse, tá certo? Para a gente conseguir fomentar o nosso trabalho e continuar com ele. Acho que vocês sabem, essa iniciativa nossa aqui ela é feita para levar informação para o produtor e para fazer principalmente uma ponte entre o nosso setor, a sociedade urbana, trazer as histórias do agro e mostrar a realidade de quem ele é, já que 85% das pessoas estão nas cidades e poucas pessoas conhecem como a produção agropecuária de fato é feita, apesar de todo mundo depender dela. Então, vamos ajudar a gente aí a fomentar esse canal, tá certo? Obrigadão. E hoje estou aqui com um amigo, que é o Eduardo Prado, ele que é diretor da TRC, ele é administrador de empresas com pós em agronegócio, ele fez essa pós lá na Austrália, então ele tem muita bagagem para trazer para a gente. Seja bem-vindo, Eduardo, obrigado por estar aqui. Obrigado, Lígia, muito bom estar aqui, bom dia a todos, né? Obrigado aí pela audiência, obrigado, Lígia, por abrir o espaço aqui para escutar um pouco a voz de um goiano paulista que fica um pouco na Austrália, né? De uma história mais próxima da pecuária, depois fui para grãos, cana, hoje na integração pecuária-floresta. Excelente. E né, sempre um prazer aqui estar contigo, né? Acompanho o trabalho da Lígia, da Agrifato há anos e sem dúvida já trabalhamos juntos em um projeto, trabalhamos né? juntos em algum projeto. É isso aí. Então é muito bacana, obrigado. Ah, imagina. E vocês viram aí, pelo que o Eduardo está falando, que ele é um cara que vai buscar, né? Ele é um cara que vai buscar. Ele me trouxe aqui um presente, vou até mostrar para vocês, olha que legal. Ele me trouxe uma tábua feita de teca muito bonita e que eu vou usar muito, porque lá em casa tem carne todo dia. Sem falhar, a gente faz carne lá. Então, brigadão. Show de bola. É isso aí, imagina, obrigado a você. Eduardo, conta para mim onde você nasceu, onde que vem sua ligação com o agro, né? Eu nasci em Ribeirão Preto, né? Meu pai é de família de São Paulo, aqui de Valinhos, na verdade, de São Paulo, e a família da minha mãe é de Barretos, do Prata, ali em Minas Gerais, mas a geração dos meus avós, né? Meus avós viviam em Ribeirão Preto, e só que com 2, 3 anos eu me mudei para a fazenda que a família tem na região do Canal de São Simão, em Quirinópolis, Paranaguara, Goiás, né? Região boa. Região muito boa. É uma região tradicionalmente boiadeira, né, de pecuária. Hoje tem bastante cana, grãos entrando, mas continua também com bastante área de pasto. E morei lá até os 15 anos, né? Morei na fazenda mesmo, até os 12 anos na fazenda, depois mudamos para a cidade, né, para facilitar a escola, etc. Ficava quanto tempo da cidade? Meia hora, pertinho. Tá bom. Era tranquilo, né? Mas aí meus pais cansaram do bate, né, do vai e vem na cidade todo dia na fazenda e a gente se mudou para a cidade. Foi uma infância muito boa, né? Que de manhã a gente ia para a escola, à tarde, né, ia andar com os vaqueiros, né, dar rodeio no gado, ou fazer molecagem, né, subir na mangueira, nadar no córrego. Infância abençoada, cara. Abençoada. Exato, né? Essa infância, ela forma pessoas muito boas, cara. Foi muito bacana, assim, eu, meus irmãos e primos juntos, né? Porque meu bisavô foi para lá, então né, vários vizinhos são parentes, né? Primos, a gente teve... E minha mãe perdeu os pais muito cedo, então minha mãe com meus tios ficaram muito unidos, minhas tias, minhas primas, enfim, a gente, todas férias, feriados, a gente tem uma ligação muito forte, assim, né, que hoje é difícil, eu vejo meus sobrinhos, minha filha, a gente não consegue, a gente tenta, né, assim, mas, né, Goiás é mais longe, meus irmãos estão em São Paulo, então a gente foi, de fato, bastante sortudos, assim, em ter essa infância, né. E aí você foi criado lá, como foi teu rumo até a vida profissional? Então, meus pais, acho que muitas famílias, né, assim, acaba que os pais falam, não mexe com fazenda não, o negócio é ruim. Outra geração. Outra geração, né. Agora estão querendo voltar. Exato. O agro passou, né, principalmente a pecuária, né, acho que nos anos, né, no final dos anos 80, nos anos 90, ele piorou muito a margem, né, enfim, acho que todo mundo demorou. Foi até os anos 2000. Né, e o pessoal demorou muito para se adaptar, etc. E realmente, né, foi um negócio que piorou demais, né? Hoje melhorou, tem muita técnica, gestão. Mas enfim, então meus pais, né, de certa forma,
né, incentivaram a gente a buscar outros caminhos, né, falou, vocês, né, vão estudar, vão se formar, a gente apoia no que for preciso, mas é da porteira para fora, vem aqui de fim de semana, feriado, né, e vão caçar seu rumo, buscar suas oportunidades, né, o meu pai falou um negócio que é muito bacana, assim, né, o que ninguém te tira é o que está na sua cabeça, a sua capacidade, etc, né, terra, né, você pode perder essa fazenda, tem sem terra, tem um monte de coisa ruim acontecendo aí no mundo, né, enfim. Então foi muito bacana. E essa é uma realidade, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aconteceu na minha família, né? Assim, a gente teve caso de perder fazenda. Então, né? Acho que todo esse histórico aí, esse background levou essa postura e muito bacana, assim, que hoje, né? Eu sou o único irmão que tá mais de botina, que tá mais no agro, né? Nós somos em 4 irmãos, os outros 3 estão em São Paulo, né? Super bem sucedidos também, então são referência aí no que fazem e tem também um certo vínculo com o agro pelo trabalho deles, então é bem bacana, assim, mas de uma posição diferente. As fazendas, elas trazem, no meu caso, por exemplo, um apego afetivo muito grande, assim, que é a herança do avô, às vezes, ou você passou a infância lá, tem toda uma história construída de muito suor, em que as famílias ainda trabalhavam lá dentro juntas. Sim. Mas você sabe que eu aprendo muito, em especial com alguns refugiados do Holocausto e da Segunda Guerra, né? Então, eu tenho uma amiga que a mãe dela fugiu de campo de concentração, né? E, por sinal, a mãe dela faleceu no final do ano passado. E ela acabou sendo criada em Israel, depois vieram para o Brasil e aqui se assentaram. E eu sinto muito essa falta de prendimento, esse desprendimento, na verdade, das coisas materiais. Claro que a parte financeira é muito importante, não estou falando que não seja, Sim. mas do patrimônio em si. Da questão, se precisar eu vendo, vamos embora, vamos refazer. E teve aqui recentemente também o Istvan Vessel, também o sucessor ali da Carnes Vessel, ele que Sim. construiu toda essa marca aqui no Brasil. Claro que o pai dele trouxe toda a expertise, mas eles juntos, né, levaram a Vessel a ser o que é. E ele traz também essa impressão desse desprendimento. Vamos ter que se adaptar, vamos fazer, vamos mudar. Sim. Enquanto a gente ainda é muito enraizado nos costumes, nessa questão afetiva relacionada à propriedade. Isso é uma grande sabedoria. Sim. Uma grande sabedoria, a gente saber ser desprendido das coisas para resolver a vida. Para resolver a vida como ela tem que ser. Tomar as melhores decisões sem esse emocional atrapalhar, né? Vamos dizer assim. É claro que eu sempre falo hoje, assim, o que você puder fazer para evitar uma perda de patrimônio, vamos fazer. Sim. Mas também não dá para brigar com o que não é mais, né? Com certeza. E coisas acontecem. Então, acho que é por aí mesmo. Isso é uma grande lição de vida já. Que a gente está tendo aqui. Esse desprendimento, ele é importante. Sim, sim. E aí? Aí você foi para onde? Poxa, aí fui cursar administração, comecei em São Paulo, fiz um ano, né, de faculdade em São Paulo de administração, não me adaptava, não conseguia estágio, né, também estava festando muito nessa época, primeiro ano de faculdade, né, todo mundo merece. E aí nós fomos, eu e meus irmãos, durante o primeiro férias da faculdade, no final do primeiro ano, meus irmãos já estavam no segundo e o outro no quarto ano de faculdade, nós fomos trabalhar numa estação de esqui nos Estados Unidos. Ficamos 3 meses lá, enfim. Foi muito bacana a experiência, né? Trabalhamos no teleférico do esqui, enfim. E aí eu voltei, entrei na faculdade em São Paulo, falei, não é aqui que eu quero, não tem nada a ver com isso, vou voltar para Ribeirão. Aí perdi um semestre, porque eu já estava no limite das faltas ali. E aí, puxa, fui fazer um estágio com meu tio, que é pecuarista, enfim, é melhorador, né, do Nelore, meu tio Beto, né, vem de Tourinho, enfim, fomos... Ele tem fazenda no Tocantins, em Goiás, fizemos feira de touro, ajudei ele nos leilões, fiquei uns 4 meses com ele, eu falei, poxa, isso aqui é bom demais, né? Assim, eu vivi, não que era novidade, né? Voltou, a nave mãe te chamou de volta. Exato. E aí eu entrei na UNERP em Ribeirão Preto, né? Uma faculdade de Ribeirão Preto, e em administração também, e aí lá conseguia, antes mesmo de começar as aulas, eu consegui um estágio durante o dia e estudava à noite, né? Numa empresa nada a ver, de mineração, de cassiterita, fazia solda de estanho. E eu já falava inglês, aí eu trabalhava no departamento de exportação, né? E aí foi muito bacana. Fiquei lá um ano, terminou um ano de estágio, o pessoal queria me efetivar. Eu falei, cara, meu primeiro emprego, né? Assim, eu quero trabalhar outras coisas, né?
Aí eu fui para uma corretora né, da BMF e da Bovespa na época, hoje é tudo B3, mas eu ficava na mesa de ações, né, era agente autônomo, enfim, né, foi a época dos IPOs, ali 2006, 2007, que a bolsa cresceu, né, enfim. O baita do aprendizado tá ali também. Foi super legal, e tinha o pessoal da BMF do lado ali, que operava boi, milho, enfim, então foi bem bacana. Bons tempos. É. E depois eu conheci o pessoal do Pensa, da Marquestrate, hoje em dia, né, o Marcos Fava Neves, enfim, o que é, né, o líder ali da Marquestrate, ele tocava o Pensa, né, da USP em Ribeirão Preto. Acho que foi um dos primeiros caras que não era da USP a trabalhar no Pensa, né, como estagiário, e aí fizemos vários projetos diferentes, né, de cadeia, né, do agronegócio, como que funciona esse supply chain todo, enfim, é uma coisa que a gente já nasceu no meio, você convive, mas você nunca vê isso, né, de uma forma estruturada, né, igual o Marcos difundiu esse conceito no Brasil, né, então foi bem interessante. E aí depois de lá, eu já estava me formando, e aí eu conheci um pessoal de São Paulo, uma família também que tem, né, tem raiz aqui em São Paulo, mas são de produtores também, né, que é o Sérgio Bueno, da Santa Fé Portfólios, enfim, um fundo que eles têm, uma gestora de investimentos, e eles têm, né, tem ainda a fazenda no Tocantins, e por parte da esposa dele ali em Morro Agudo, próximo a Ribeirão. E entrei como estagiário na área administrativa, financeira, fazer fluxo de caixa, enfim, aprendi muito, né, o Sérgio foi um baita mentor, assim, né, fiquei 6 anos com eles, né, aprendi pra caramba, a gente abriu área no Tocantins, né, desenvolvemos lá na divisa com a Bahia e com o Piauí, implantando grãos, né, já começando com o plantio direto desde o primeiro ano, enfim, uma fazenda muito, muito longe, muito afastada, então assim, foi muito interessante ver e viver na pele disso, né, de estar trabalhando com uma família empreendendo no agro, numa região distante, né, com todas as dificuldades de frete, logística, etc. Enfim. E foi muito bacana também que eu sou piloto, né? Enfim, meu pai era piloto, teve uma época que ele teve um avião, que tinha uns arrendamentos longe, etc. E aí eu acabei convencendo o Sérgio que era uma boa ideia ter um avião, porque facilitaria, enfim. Aí eu fiquei de piloto também, fazendo um trabalho duplo. Fomos buscar um aviãozinho nos Estados Unidos. Meu pai foi comigo. Veio pilotando de lá? Viemos pilotando. Caramba, como foi esse roteiro? Saiu de Fort Lauderdale, aí pousamos em Providenciales, na Flórida. Pousaram onde? Providenciales, né, numa capital de Turks and Caicos, uma ilhinha que tem ali, depois San Martin, dormimos em San Martin, depois Granada, que é em frente à Venezuela, ali no Caribe. Só que não podia passar em cima da Venezuela, porque o seguro do avião não permitia, enfim. Aí fomos para Georgetown, na Guiana Inglesa, que é um clima barra pesada também, assim, né, o exército armado no aeroporto, enfim. Decolamos bem cedinho de Granada para pousar cedo em Georgetown. Se tivesse algum problema, tinha o dia inteiro para resolver. E aí não deu problema nenhum. Chegamos em Boa Vista, né, na Roraima, antes do almoço. Bem na hora do almoço, aí os caras enrolaram a gente para liberar, enfim, fazer a entrada, né? Porque aí vem Anvisa, Polícia Federal, Receita Federal, todos os órgãos que você imaginar, né? Um monte de carimbo e papel. E aí a gente conseguiu chegar em Manaus ainda na boca da noite. Aí no dia seguinte fizemos Manaus, Sinop, Rio Verde. Aí pousamos em Quirinópolis, pegamos minha mãe na fazenda, que ela tava lá. E chegamos em Ribeirão depois, né? Cara, que legal. Quantos dias isso? 4 dias. 4 Vemos dias? Rápido, A gente ia vir com mais calma, mas aí teve uma tempestade tropical no Caribe que segurou a gente uma semana. Ainda bem. Né? Depois cara, eu acho rapidão, essas viagens, assim, fantásticas. Foi muito legal. Tenho muita vontade de fazer de novo. E no meio Essas travessias eu acho muito legais, assim. Eu li o livro do Amir Klink, Os 100 Dias Entre Céu e Mar, achava muito legal. E teve aqui também o Felipe Massetti, do Cavaleiro das Américas, que fez a América inteira a cavalo sozinho. Cara doido. Doidão, assim. Imagina, atravessar a América Central ali. É muita aventura, né? Putz, demais. Passou uns apertos também, mas, assim, muito obstinado ali com o objetivo dele. Sim. Muito, muito legal. Eu sou curiosa com esses roteiros que a gente faz. Assim. Não, muito legal, né? Agora a próxima... Deve ter sido lindo, né? Demais, maravilhoso. Deve ter sido lindo. Mas tem muita gente que faz isso, né? Traz o avião de lá. Tem. Tem que ser assim, né? Exato. Essa importação. Sim. Tem gente que vive disso, né? Enfim. Muito legal. É um setor. E você que veio pilotando? Sim. Você é louco. Legal. E aí?
E aí eu tava 6 anos lá na Agrícola Rio Galhão, né, junto com o Sérgio. E, poxa, ele CEO, ele e os filhos dele já crescendo, né, etc. E eu tava 6 anos, fez um ciclo bacana lá. Eu falei, poxa, a gente trabalhava com grãos no Tocantins, né? Ele ainda não tinha o projeto de pecuária no Tocantins, ele começou isso depois. E cana na região de Morro Agudo ali, né? Então, e eu, né, bisneto, neto, filho de pecuarista, falei, cara, o boi, né? Tô com saudade do boi. E eu vi os avanços tanto do grão quanto da cana, né, na parte tecnológica mesmo, de manejo, enfim, de solo, etc. Os aumentos de produtividade, né? E naquela época, né, isso 2012, 13, falar, poxa, a pecuária, né, assim, não tinha os TIP, RIP ainda, que o pessoal da pecuária hoje faz tão bem, né, enfim, que aumenta muito a produtividade. Falei, cara, eu acho que a pecuária ainda vai dar um salto, né, a pecuária parece que está ficando um pouco para trás aqui de adoção de novas tecnologias. E onde que é um lugar legal da pecuária, né, onde o pessoal manda bem, enfim, e também aquela vontade de viajar. E aí comecei a estudar a Austrália, né, falei, poxa, apesar de ser um país, né, dimensões do tamanho do Brasil, mas com muita seca, né, uma região, né, uma boa parte do país é deserto, mas eles são muito competentes, assim, tem muita empresa familiar ou cooperativas, né, de pecuaristas que têm a própria marca de carne, né, que cansaram da história de, vamos dizer, de achar que o frigorífico, né, está prejudicando a margem. O pessoal vai, se aventura, se lança, empreende, né, cria a própria marca de carne, monta um abatedouro pequeno, ou arrenda e fazem esse marketing muito bem feito, né? Eles têm lá uma iniciativa público-privada, né, que é o Meat Livestock Australia, o MLA. Eu não lembro os números, mas cada cabeça batida, o pecuarista dá $1 e o governo dá $1 e vai para essa entidade que faz pesquisa, tanto de termos técnicos de produção, manejo de pasto, nutrição animal, genética, etc., quanto de marketing e melhoria da experiência do consumidor de carne. Então, isso, assim, foi para mim um momento, assim, falei, meu, o que é isso, né? Assim, parece que nós estamos na NASA aqui da carne, né? Assim, que esse pessoal... O que eles fizeram lá, Lígia, que eu fiquei impressionado? Eles fazem, né? Eles fizeram muito, agora acho que fazem menos, porque já conseguiram mapear. Mas eles faziam eventos de experimentação de carne. Então, pegava, assim, um touro Brahma do norte da Austrália, a pasto, né? Enfim, pegava lá um puro sangue Angus do sul da Austrália, que foi confinado a vida inteira, ou um meio sangue Wagyu com Angus, ou um F1 de Angus com Brahma, né? E aí, poxa, confinado a pasto, confinado 120 dias ou só 60 dias, macho, fêmea, etc. E aí eles, poxa, pegavam a maminha desses animais, né, feito na churrasqueira, ou na frigideira, ou cozido, e aí tinha 700 ou 500 pessoas experimentando essas carnes e dando nota. Maciez, fantástico. Sabor, né, o prazer em comer aquela carne, nota média geral. Ou seja, um ajuste fino total ali da experiência com a carne. E assim, lá eles têm o tal do feedback sheet, né, que é o romaneio do abate, vamos dizer, o que volta para o produtor, que é o resultado do gado que se abateu, né, que no Brasil tem, mas é muito mais pobre, assim, eu acho, é muito menos completo, né. Então lá eles fazem por animal. Primeira coisa, assim, o mais importante foi que eles descobriram, né? Qual que é o maior indicador de qualidade na carne? É o pH. Né? Você pode ter um touro, né, zebu com pouca gordura, mas se ele não teve estresse antes do abate, o pH dele, né, tem a curva do pH, não me lembro bem os números como são, mas enfim, se o pH dele, né, for baixo, ele vai ser uma carne mais macia, que vai soltar mais sabor, o consumidor vai estar mais feliz comendo essa carne. Né? E aí depois vem, lógico, vários outros indicadores que têm correlação, como, né, índice de sangue taurino naquele animal, né, a altura do cupim, né, a espessura da gordura. Então, eles medem em milímetros na P8 lá, enfim, que é um ponto que fica próximo da picanha. Toda a carcaça é medida em milímetros e o pecuarista recebe isso de volta. Aí tem um programa de bonificação por qualidade, né? Demais. Como tem nos Estados Unidos também, sim, o Choice, o Prime. Exato. Então, muito, assim, impressionante como tem profundidade esse trabalho lá, né? Muito profundo. Aqui, assim, a cobertura mediana, né? É qualitativo lá, não é quantitativo. É milímetros de gordura. E se você quiser estar lá junto, acompanhando o abate, você vê a pessoa medindo, enfim. Tem alguns pontos aí. Primeiro, é que a gente é enorme exportador. A Austrália também. Sim.
proporcional ao seu rebanho, né? Eles exportam mais de 50% que eles produzem. Mas a gente tem um mercado doméstico muito grande. Para abastecer esse mercado doméstico, a gente tem como é que fala? Poder de compra relativamente mais baixo. Então a gente não está nesse ajuste fino para poder entregar isso para o consumidor de uma forma que remunere, né? Sim. Só que olha só, o Brasil grande exportador, e aí dentro desse mercado interno, esse mix acaba sendo um grande mercado de commodity. E aí não entra nesse ajuste fino, mas a gente tem muito espaço para ter esse ajuste fino, tanto para a população classe A e B no Brasil, para eles terem essa experiência e consumirem essa experiência. Como disse o Marcelo Chimbo, que teve aqui, ele falou mais ou menos isso assim, é que faz tempo que eu gravei com ele, mas ele falou, o que você vê, você não desvê. O que você degusta, você não desdegusta, Sim. Entendeu? Você nunca esquece. Você não esquece. Então, aquela carne era muito boa, você tendo dinheiro ali, você vai buscar de novo, né? Então, a gente tem um nicho de mercado para atender dentro dessa classificação. E fora também. Então, teve aqui também um australiano, amigo meu, não sei se você conhece, ele chama Simon Kilty. Ele é um grande analista. Sim. Ele é um dos caras mais conhecidos do mundo hoje de análise de pecuária, de análise de carne, né? E ele falou, cara, eu levei ele aqui em algumas operações de carne de qualidade. Sim. Então, levei ele na Prime Catering, que é do Marcelo Chimbo. Levei ele no Wagyu aqui, em Americana, né, no Wagyu Brasil. E ele falou, cara, qualquer fabriquetinha de vocês de carne de qualidade tem uma proporção já muito grande. E nós temos aí o Roberto Barcelos, né, nós temos várias iniciativas muito legais nesse sentido que estão... cresce ano a ano. Por quê? Porque o pessoal está aprendendo a buscar as experiências dentro da carne, que eu acho que é uma coisa que você está falando para mim que está desenvolvida na Austrália, por exemplo, há muito tempo. Sim. Né? Nós estamos começando isso agora. Mas aí tem o pessoal do Rancho Churrascada, né? Então, tem iniciativas que estão surgindo e que eu acho que podem trazer, e trazem, na verdade, esse tipo de diferencial. Agora, lá é uma coisa já associada a uma população de consumo doméstico que tem mais poder de compra, e a compradores internacionais como Japão, Hong Kong, né, Coreia do Sul, que buscam já essa experiência também associada à qualidade, né? Sim. Que eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa desenvolver aqui. Então tem muito o que fazer ainda. Tem muito o que fazer. E o Japão lá teve uma influência muito grande. Assim, a maioria dos confinamentos que tem hoje na Austrália, estão numa região específica que tem grão, né, que chove bem para produzir grão, etc., foram empresas japonesas que montaram. Ah, é? Então eles iam para a Austrália, montaram o confinamento, compravam, né, um gado já recriado, um boi magro, vamos dizer, e confinavam na Austrália e mandavam a carne para o Japão. Não toda a carne, né, porque o boi, enfim, tem 1000 produtos que saem, né, mas enfim, as carnes de primeira que o japonês gosta, né, iam mais pro Japão, e aí as carnes, né, os recortes que eles falam lá na Austrália, né, os trimmings, e aí vai para o mercado, né, de commodity, para hambúrguer, para fazer lasanha, né, da Sadia, da Perdigão, enfim, a carne indústria, né, ia para a indústria mesmo. Excelente. Então, por sinal, cara, falando em trimming, me lembrou, né, como a gente não sabe utilizar aqui, a gente não tem esse costume no dia a dia, né, de usar tudo que o boi tem. Sim. Eu vou contar, ontem, consegui achar, porque não é fácil, não é sempre que eu consigo, mas até postei. Achei tutano, pedi pro cara cortar para mim na canoinha, assei em casa no forno, bota lá, nem temperei, botei. Peguei assei moído para fazer hambúrguer. Peguei aquele tutano, misturei na carne. Aí, quando você assa no forno, ele solta aquele óleo, né? Sim. Parte daquele óleo eu já filtro e deixo à parte para servir de manteiga para a gente fritar outras coisas. Que aquilo é branco, é uma manteiga pura. Você faz conhece? uma banha, assim, sim. É tipo banha. Nossa, aquilo é maravilhoso. Mais um pouquinho daquela gordura eu temperei no hambúrguer e tal. Cara, nós comemos ontem de passar mal. E as pessoas não sabem disso, né? Tem que difundir. Pois é. Então, a 100, que é uma coisa barata, né? A carne mais barata quase do dia a dia ali para fazer hambúrguer, e sai um hambúrguer que você não acha em hambúrgueria nenhuma. Então, assim, a gente aprender a usar as coisas paralelas aí do boi. E fácil, cara. Ele pega a carninha moída ali, dá uma mexida, frita rapidinho. Não é uma jantar complicado. É carne com carne. Sim. Então, assim, faz bem para todo mundo. Você não vai dormir pesado. Foi maravilhoso. Saiu todo mundo feliz ontem. Acho que todos, e a experiência, né? As crianças adoram pôr uma carne de um negócio diferente. Olha aqui, vão aprendendo, né? Eu acho que isso a gente está esquecendo também, né? Exatamente. Esses dias para trás eu lembrei da bananinha, né? Aquele corte entre as costelas, enfim. Tem uma gordura entremeada que é barato também. Eu falei, poxa,
Fui em Ribeirão, né, com 3 açougues, liguei, assim, que a gente compra, né, que são açougues / boutiques de carne. Então, não tem. Foi difícil achar, né, mas consegui em um deles, enfim, ele, né, me ajudou a conseguir. E aí fiz em casa no air fryer, né, que é uma carne gordurosa, vai bem no air fryer, enfim, mais rapidinho, já não faz tanta simples, sujeira. exato, né. E aí dá assunto, né, a esposa curte, a filha pergunta, né, o que é essa carne diferente, né. Mas voltando lá para tua experiência, deu uma viajada, eu sempre viajo. Mas voltando para sua experiência agora, e aí você ficou lá, aprendeu, viu o MLA, isso é uma coisa que eu sempre me perguntei. Voltando para o MLA eu acho uma iniciativa fantástica. Sim. Cara. Eu acho que politicamente ele até se perdeu um pouco no meio do caminho, porque tudo se perdeu um pouco no meio do caminho de tempos para cá. Tudo virou muito político, né? Mas quando eu comecei, e a gente usava as informações do MLA para avaliar a Austrália, e mundo muitas vezes, eu achava aquilo fantástico, cara, o nível de análise deles. E eu falava, por que a gente não consegue compor uma coisa parecida aqui no Brasil? Porque dá tanto trabalho buscar as informações que podia partir de uma iniciativa público-privada. Sim. A gente tem muita deficiência de dados aqui no Brasil, inclusive dados sobre comercialização. Você vê a gente saltando hoje de indicador CPE para indicador Datagro. E, assim, a gente tem um histórico do CPEA desde a década de 90. Que, 97 começou, agora você precisa fazer uma fusão de dados ali, uma normalização metodológica de informações. Puxa vida, fala sério que eu descontinuei uma série tão importante. Com certeza. E isso me trouxe um questionamento. Eu falei, como que a gente fez isso e não conseguiu aprimorar o que já existia? Entendeu? É deixar para trás assim, uma história muito longa. Sim. E eles têm, né, essa construção de dados assim, muito forte, partindo de uma iniciativa assim, público-privada, em que os produtores veem o retorno, né, de certa forma. Você falou aí de uma promoção de carnes diferentes e tal, e onde que isso agrega valor. E eu sempre me perguntei por que a gente não consegue fazer isso no Brasil. Uma iniciativa desse nível. Né, que seja financiada aí pelos próprios produtores, e por que o produtor não enxerga que ele tem que fazer parte disso também. Sim. Assim como hoje a gente tem essas questões da comunicação, quem que defende, o MLA é voltado para marketing também, quem que defende o nosso setor, tal, os sindicatos, as confederações, elas estão muito perdidas nesse sentido, etc., como que a gente não consegue concentrar uma associação com interesses puros voltados para a qualidade, né, suprimento de dados e informações que nos ajudem a tomar decisão e marketing do nosso produto, porque todo produto precisa ter marketing. Né? Com certeza. Então, acho fantástica a iniciativa. E eles têm, né, escritório comercial, né, assim, nos principais mercados que eles atuam, enfim, fazem esses eventos de experimentação, enfim, e aí fazendo parceria com as marcas de carne, é super interessante. Mas lá também, assim, tem os problemas deles, assim, né, todo mundo tem né, as dores e os sabores de ser quem é, né. Claro. Lá tem uma briga interna também, tem vários organizações que brigam para ver quem que é o líder da cadeia pecuária na Austrália, quem que representa mais gente, enfim, então tem... Os egos, né? Tem os egos, as politicagens, enfim. Aqui também, eu acho que a gente se perde muito nisso, sim, perde. Muito nisso. Muito. E aí, você ficou lá quanto tempo? Eu fiquei lá 2 anos na Austrália, e assim, o mestrado, ele era part-time, né, senão eu tinha aula segunda a tarde inteira, terça não tinha aula, quarta era o dia inteiro, aí quinta era só de manhã. E aí eu fui atrás de estágio, né, trabalhar, enfim, eu comecei a trabalhar meio período numa dessas empresas de carne, né, de família de produtores. Começou como uma cooperativa, depois se transformou numa empresa privada. Como chamava? OB Organic, Organic Beef Exporters, OBE. Eu tive lá em 2015, 2014, ano da Copa, do 7-1. Eu tava lá. Tava lá? Tava lá, fiquei lá de 14 a 16, Olha só. Quem me levou foi o Simon. Legal. E eu conheci o John Deere, o frigorífico lá. Foi bem legal. Tive uma experiência bem bacana lá também. País incrível. Sim, país incrível. Fenomenal. E aí você fazia o estágio lá? Eu fiz o estágio lá e, assim, eles tinham uma família de produtores do Channel Country, que é uma parte do deserto australiano que, enfim, dá umas inundações de vez em quando de enxurrada que vem, porque não tem rio lá e chove muito pouco, na média 200 milímetros por ano. Mas esses 200, assim, tem ano que chove 400 e tem ano que não chove, né? E aí alaga, enfim. Só que aí fica aquelas terras de aluvião, assim, né, que vai decantando a terra, fica aquela matéria orgânica, então é muito fértil. Mas às vezes fica 2 anos sem chover, começa a acabar a água, e o pessoal começa, né, a tirar o gado, vender o gado, enfim, desfazer o rebanho. Mas no geral eles, né, vai muito bem, aquelas fazendas enormes, né, 800 mil hectares, 1,2 milhões de hectares, né, lotação de 100 hectares por cabeça.
Assim, operação com helicóptero, jipe, moto, né? Não tem cavalo, é só para as crianças brincarem ali, né, ao redor da sede, vamos dizer. E aí foi muito bacana, que aí eu comecei a fazer o estágio com eles. Antes de eu começar a fazer o estágio, dei umas férias de julho lá do mestrado. E aí eu consegui ir para a fazenda. Eu fui lá no Channel Country, 1.600 quilômetros, né, lá dentro do deserto na Austrália, na divisa. Era em South Australia, divisa com Queensland, né, os estados lá. Uma fazenda de 800 mil hectares, né, chamava Cordillo Downs. Chama ainda, enfim. Cara, imagina produzir nesse desafio. Nós era o dono da fazenda, a esposa dele era a melhor funcionária, assim, era a que mais trabalhava, iniciativa, e pegava o bezerro, jogava no chão e capava o bezerro, sabe, assim, aquela coisa fenomenal, assim, de ver, né, então era o dono / gerente, a esposa, eu e mais 3 companheiros, que eram quem tocava a fazenda, de 8 mil cabeças, 800 mil hectares. Cria, recria, engorda, né, meio seleção natural. E o produtor lá na lida. E mesmo lá, né, no meio do deserto, a cidade mais próxima a 400 quilômetros, telefone de satélite, tinha internet, a rádio depois entrou via satélite. Mas assim, o bezerro nasce, já põe um brinco, já comunica lá, eles têm um sistema, né, do Sysbov nacional deles, lá, o sistema de rastreio. É obrigatório para todo mundo. É obrigatório, né, para todo mundo. Né? Enfim, eles têm pouca coisa que eles podem fazer falando de, né, manejo de pasto pelo clima, condição que eles estão, né? Chove muito pouco. Mas era carne orgânica, né? Nunca foi aplicado um fertilizante, um calcário, uma semente capim nativa, enfim, super, né, naturalmente mesmo orgânico, não foi um lugar transformado. Eles só colocaram uma cerquinha assim na divisa e toca o gado como se fosse na África, assim, um rebanho. Então foi muito bacana assim, ver esse aprendizado. E depois eu vim para o escritório em Brisbane, onde eu fazia um pouco da ponte comercial com os clientes no Oriente Médio, que aí o pessoal um pouco, né, o escritório tinha bastante mulher, assim, a CEO, que era filha de um dos fundadores, ela era bastante da agenda da equidade e tal, então assim, foi bem bacana ter esse contato no dia a dia, né? Mas aí os clientes do Oriente Médio eu atendia, e tinha mais 2, né, meninas, eu falo meninas porque assim, elas eram novas mesmo, assim, na faculdade, eu terminando a faculdade, que faziam a parte comercial de clientes no Japão, nos Estados Unidos, etc., e interno na Austrália, e a gente se revezava na desossa no frigorífico, né? A gente arrendava um frigorífico, eles arrendam um frigorífico uma vez por semana, né? Faz esse abate lá mais ou menos 350 cabeças por semana, de fazendas da família e de mais outros 5 ou 6 sócios que eles tinham, e também comprava no mercado, mas não comprava muito porque o próprio grupo já abastecia o programa de carne deles, né? E exportava 95% da carne, muito pouco ficava no mercado interno, né? Exportava para 20 e poucos países, uma empresa pequena. Então foi um baita aprendizado. Eu comecei, e a gente matava de tudo, né? Da vaca velha, né? O touro velho, até a novilha, né? Vamos dizer assim, de 18 meses e 20 arrobas, assim, que pegava uma temporada boa de chuva lá no deserto, ela vinha muito gorda a novilha, né? Então essa era a carne premium, enfim. Então tinha todo esse esquema, né, de remunerar o pecuarista baseado na qualidade, enfim, tinha uns trabalhos eles muito legais. Eles remuneram por gordura ou não? Sim, também. Que é uma coisa também que a gente não tem aqui, né? Também entra. Né? E foi muito legal que eles tinham um histórico, acho que desde 2004, de todo animal que foi abatido, de toda a carcaça. Então, macho, fêmea, idade, né, o teor de gordura, enfim, quantos milímetros de gordura, altura do cupim, pH, papapá. E lá eles têm um sistema de qualificação da carcaça que fala dos hematomas. Então, hematoma 1, é na paleta direita, né? Hematoma 2, é na costela direita, e assim por diante, né? Então, e aí naquela época tava, né, 2014, 15, que eu tava trabalhando lá, tava o Big Data, era a coisa do momento, né? Eu falei, poxa, deve ter Big Data aqui, né? Abates desde 2004, lá 10 anos de histórico de abate. Nós conseguimos identificar, por exemplo, o curral de um pecuarista, um retiro particular, 80% do animal que vinha daquele curral tinha um score de hematoma bem específico. Ligamos pra ele e falei, poxa, dá uma olhada no embarcador dele, tinha um pedaço de pau, assim, que ficava, o cara foi lá, ajeitou e resolveu. Esbarrava. Acabou. Então, assim, uns insights muito legais, cara. né? Isso, nossa, estava falando, me perguntei, quem que é o cara hoje que abate e tem essas informações para estar preocupado em melhorar ali dentro? Eu entendo que tem sempre essa questão do, mas eu não sou remunerado por isso, ou seja... Mas talvez você consiga uma negociação melhor ali com o frigorífico mostrando essas informações. Com certeza. E trabalhando junto de alguma forma, é que lá era a mesma empresa, eram os mesmos sócios, aqui é muito bica corrida, né? Você tem esse feedback, poxa, porque na indústria eles estão, né, tem um raio-x do seu boi, do seu animal, do que você fez, enfim, né? Então... É que a gente precisa que o consumidor consiga olhar para isso também.
Sim. né, de alguma forma. Mas eu acho, de toda forma, seja como for, é importante a gente saber. Sim. Eu não posso amar o meu negócio se eu não me importo em produzir coisa ruim ou coisa boa, né? Com certeza. Então, por mais que não haja remuneração direta ou imediata, é legal a gente conhecer o que nós estamos produzindo, o que em nós estamos busca de fazendo. melhorar, você se coçar, né? Eu acho que assim, eu vejo muito assim, muita gente não se coça, né? Eu acho também. Pouco Nossa, interessado, será que eu tenho curiosidade não de tem saber como que vai meu curiosidade. boi? O que ele entrega lá? Exatamente. Ou o que eu estou fazendo aqui? E talvez possa virar Sim. uma informação de negociação. Sim. Né? Ó, tem lotes padrão para te oferecer, é isso aqui o histórico, e aí? Exato. Você está interessado mais um pouco? Dá para negociar R$1, R$2 a mais por arroba? 3, que seja, não sei. É interessante, né? Sim, sim. Eu acho que o Brasil ainda vai ser redescoberto, né? Vou falar assim, Com certeza. no que diz respeito à qualidade. Porque tem muita iniciativa de carne de qualidade sendo desenvolvida aqui agora. Só que ela está muito focada no mercado interno, nos seus microambientes, né? Teve aqui o Gabriel Galindo para falar sobre isso também. O pai dele tem uma história fantástica aí no mercado da carne. Então, eu acho que tem muita... a gente está crescendo muito no mercado interno e aí ficam esses micromercados, esses nichos, tá? Um dia que eu acho que não vai demorar, o mercado internacional vai descobrir a carne de qualidade do Brasil também. Sim, cara. sim. E ela hoje é competitiva, né? Demais. A gente tem um custo de produção muito mais baixo que os outros países, né? Hoje nós estamos gravando, que dia é hoje mesmo? Dia 5 de fevereiro, dia da gravação aqui. Ontem eu cotei boi e o Brasil está $59 arroba. Nos Estados Unidos está 105, cara, dólares arroba. Então, hoje nós somos a arroba exportadora mais barata do mundo. Sim. Hoje, especificamente. Tem alguns momentos em que isso varia. O Paraguai está ali com a gente, né? Enfim. Isso, o Paraguai está ali batendo, tal, mas hoje o Brasil está mais barato. Pode ser que semana que vem a gente suba um pouco, enfim, e perca esse primeiro lugar. Mas o Brasil é muito competitivo. E, historicamente, de forma ponderada, o Brasil vale 14% menos do que a média global dos principais exportadores. Então, a gente é competitivo. E isso se transfere também para a carne de qualidade, certamente. Então, o dia que esses mercados descobrirem o Brasil, acho que a gente vai começar a exportar carne de qualidade também. Isso é muito interessante. E aí entram essas negociações na mesa, né? Essas informações de negociação aí. Para serem negociadas. Tem que ter o sinal, né? Acho que o consumidor passa esse sinal para a indústria que tem que passar para o pecuarista, né? Isso. Assim, essa transmissão, assim, né? E aí você ficou lá para aprender um pouco de trading também, Sim. Que eu acho um universo fantástico a ser descoberto, porque os traders são muito fechados, né? Os traders exportadores são muito... Ninguém conversa, ninguém quer falar. É bem interessante. Todo mundo, né, guardando bem seu mercado ali, mercado, né? É isso aí. Não, foi sensacional. E conheci por dentro uma operação frigorífica, né? Assim, que, gente, é difícil. As margens são baixíssimas, o risco é alto. Regulatório, né? Uma vez, acho que a Malásia cancelou o certificado halal, cancelou a certificadora que mais certificava na Austrália, provavelmente por uma politicagem lá na Malásia. Entra muita questão política. 70% dos frigoríficos que exportavam parou a carne para a Malásia, que é um grande exportador australiano. Não tinha onde pôr carne na Austrália. Né? Assim, então, assim, aí o pecuarista, poxa, meu boi tá lá no pasto, deixa lá, né? Quem tá no confinamento sofre mais, lógico, mas assim... a classe pecuária briga muito com o frigorífico e reclama tanto, mas, monta um frigorífico que vai tocar. É difícil. Sabe, eu brinco assim, é difícil, né? A gente não consegue, eu acho que, apreciar o esforço do outro, assim, também, né? Que não é fácil. Eu acho assim, vou falar a minha opinião específica, né? Sobre isso. Eu acho que o Brasil é um país onde a politicagem é muito forte. Troca de favores, né? Etc. E nessa história do nosso país... As empresas que se dão bem com o governo, através de trocas de favores, se dão muito bem. Então, existe essa crítica para outros setores também. Que é uma coisa natural do Brasil. E a gente tem um histórico muito ruim de escândalos relacionados à indústria. Sim. Não só recente, da questão do BNDES, não só isso, mas lá atrás, aquele grampo da indústria combinando preço. Tem um histórico muito ruim. Mas eu acho que falta para o pecuarista também entender como funciona a indústria. Sim. Eu acho que o pecuarista, e eu me coloco nessa conta, assim, quando eu me olho do lado da produtora, não está muito interessado em saber como que eu faço para desmontar um boi e vender todas as partes. Tu tá falando do tutano aqui? Sim. Do sebo ali, do tutano que fica. Como que a gente faz, né, para entender como isso é desmontado? Ah, mas o meu boi ele não é remunerado pelo couro, por exemplo, então eu vou marcar de qualquer jeito. Negativo.
ele não te paga de forma direta, mas ele te paga pela carcaça e ele precisa conseguir vender aquele couro para conseguir te remunerar a arroba. Por mais que ele calcule o rendimento daquela carcaça, certamente tem a conta do couro também dentro. É que Com não é de certeza. forma objetiva, direta, linha por linha ali, né? Mas faz o parte desmonte, da receita do frigorífico. Exatamente. Né? Quanto mais dinheiro o frigorífico ganhar, aquele frigorífico em específico que você trabalha, melhor ele vai conseguir pagar na carne. Outro ponto. É a competição. Primeiro é conhecer a natureza da dificuldade que é desmontar aquilo, vender aquilo. E outra, tem um amigo meu que fala, né? Boi é carne. Beleza, mas carne é carniça, cara. Então, quando você tem um fechamento de mercado lá fora, por exemplo, para você retornar com essa carne, tem uma logística, uma duração desse produto, uma mudança de coloração desse produto. É um desafio imenso, cara. Você está brincando com fogo ali, né? E um outro ponto que eu acho que as pessoas falham muito em compreender é que boi não é celular, cara. Celular, você consegue colocar ali uma marca X com maior valor agregado, que as pessoas querem. Um tênis que custa o mesmo tanto que o básico ali para fazer, mas que eu consegui colocar uma marca determinada ou fazer ele ser mais bacana assim para a juventude, ele ganha mais preço. Então, tem um que custa 300 e o que custa 899. E eles, na prática, ali, durabilidade estava meio parecido, mas tem um que ele conseguiu agregar valor. Porque as pessoas gostaram mais, ou que você põe o Michael Jordan, é que custa pro Michael Jordan fazer propaganda, né? Mas você põe o Michael Jordan fazendo propaganda, enfim. Commodity não é assim. A commodity eu não consigo agregar um valor nela. É aquilo e acabou. Então, ela tem essa, entre aspas, essa maldição, né, de ter baixo valor agregado e eu precisar girar muito e o custo está muito pertinho ali da minha margem, né? E eu precisar ser eficiente e tal, e ser essa luta eterna para vender uma coisa que, entre aspas, não vale nada. Ao mesmo tempo em que ela tem uma grande bênção, que é o fato de ela ser absolutamente necessária para que as pessoas possam viver nesse planeta. Com certeza. Entendeu? Então, ela se movimenta em ciclos, ela sempre vai ser necessária. Então, o tênis, ele sai de moda, mas a carne não sai de moda. Então, ela pode brigar pelo poder de compra das pessoas. Com outras ela proteínas, pode ter que, né? ela precisa caber ali no orçamento. Sim. Brigar com frango, com suíno, com ovos, com embutidos. Mas não existe uma civilização que tenha sobrevivido ao longo do curso da história sem carne. Então, commodity é o tal negócio. Vai ser sempre demandada. Em maior ou menor medida, ok. Mas quando o preço cai muito, as pessoas vão parar de investir na produção, porque elas quebram, porque a margem é muito pequenininha, aquela tal da maldição. Mas, em derrubando a produção, o consumo continua. Então, daqui a pouco o preço sobe. Então, a gente tem essa bênção de trabalhar em ciclos. E saber se organizar aí dentro desses ciclos é uma coisa interessante, que eu acho que a gente tem que olhar com bons olhos. Então, essas duas vertentes de mercado, que eu acho que o produtor não entra naquela essência, muitas vezes, de estudar o negócio dele do ponto de vista de mercado. E, recentemente, a gente fez um gráfico de longuíssimo prazo sobre a volatilidade do preço do boi. E aí você pega lá, cara, década de 90, menos volátil, sempre tem, né? As oscilações, mas menos. Pega os anos 2000, aumenta, 2010 aumenta, você pega agora, cara. E volatilidade é risco, né? Sim, com certeza. Então, você conhecer sobre como funciona, de fato, na realidade nua e crua, como funciona o mercado do seu negócio, é fundamental para você sobreviver hoje em dia. Não foi no passado, porque a volatilidade era muito menor. Mas agora, cara, chegou num ajuste fino de eficiência que você precisa ter, que se você não souber negociar esse negócio, vender bem, nos melhores momentos de mercado, comprar mais na baixa e vender mais na alta. E antigamente, assim, falava que a pecuária ninguém quebra com pecuária, mas hoje em dia quebra. Os custos aumentaram muito, né? Enfim. E quebra feio. Quebra feio. Exato. Eu estava falando com um cliente nosso semana passada, e eles são muito parceiros no frigorífico lá, e eles falaram que estavam brigando para ver qual que é o pior negócio, se é confinamento ou frigorífico. A briga porque é difícil para todo mundo. Exato. É difícil para todo mundo. Exato. Agora, eu entendo de onde vem essa antipatia, eu posso compreender. Mas essa antipatia, ela não vai resolver. Não vai. Então, a gente precisa cada vez mais conhecer do nosso negócio. Senão, invariavelmente, o empresário, por mais que seja difícil, ele é o cara que precisa resolver. Ele é o cara que precisa ver o meio copo cheio. Não, tá difícil hoje e tal, mas eu preciso acordar e resolver. Como? Vamos procurar entender mais, ver onde estão as oportunidades. E isso, cara, assim, faz parte do pecuarista. Ele precisa ser um cara proativo. Não adianta. Focar em resolver, né? Exatamente. E
Mas assim, Lígia, eu tenho, né, assim, um lado poético da pecuária que é fenomenal, assim, né? Você, poxa, você transforma, né, que é luz solar e água, que os dois são de graça e ocorrem naturalmente na natureza, em carne, né? E isso alimenta milhões de pessoas. Então, assim, né, tem um pessoal na Austrália numa consultoria, enfim, pega bastante o regenerativo, depois a gente pode falar um pouco deles. Mas eles falam, né, o preço de qualquer commodity sempre vai reverter ao custo médio de produção dela, né? Mas aí você tem as oscilações, é sempre buscando a média, enfim. Elas brigam, A né? oferta e a demanda, exato. E, então, assim, é um negócio que tem, de certa forma, um mercado enorme, né? O pessoal vai sempre comer, precisar. Tem um lado bonito dessa história que eu acho que a gente peca um pouco e não explorar mais, que é, por exemplo, expor, usar um Michael Jordan na vida, outro, né, outros ídolos desse. Peca demais. Como indutor de aumentar o consumo da carne, fazer propaganda, né? Quem que vai bancar isso? Os frigoríficos, enfim, a CNA, não sei, alguém tem Eu não ganho nada com isso. Exato, né? Então... Sempre essa mentalidade, né? Que aí, poxa, a carne é uma baita história, né? Quantas famílias não vivem da pecuária, né? Um tanto de pequeno produtor, médio, grande, enfim, tá em todos os municípios do Brasil, pecuária praticamente. Então, tem muita coisa bacana pra gente explorar, né, assim, então é um prato cheio, poxa, eu acho, né, muito, muito legal. Semana passada teve aqui a Flávia Tonin, que ela é jornalista especializada em marketing, a gente falou muito sobre essa questão da imagem do agro e da carne para as pessoas, de onde que vem isso e como que a gente desfaz isso, né, e teve aqui também a Letícia. Eu vou falando, porque, nossa, cara, agora eu tô pensando, a gente já colecionou tantos assuntos legais aqui. Teve a Letícia Jacinto também, que é da Associação de Olho e Material Escolar, que está lá num outro foco, que é voltar para as crianças, para a educação, para os professores, porque está tudo muito invertido, né? Sim. Mas a parte de marketing, a Flávia falou muito sobre isso. Falou, cara, marketing é entretenimento. As pessoas hoje gastam, cara, fácil, 3 horas no celular por dia em entretenimento, olhando isso aqui. Então, assim, onde que a gente não vê, onde que nós estamos falhando em enxergar que a gente precisa pegar um Michael Jordan da vida, volta para o Brasil aqui, e trazer ele para falar bem do nosso produto, entendeu? Porque eles estão falando mal. Você pega a Anitta lá, não entende nada, fala que baby beef é carne de bezerro, não sabe, falando um monte de bobagem, assim, e tem milhões, nem sei quantos seguidores ela tem, porque eu não sigo, né? Lixo. Tá vendo? Já ficou assim. Mas é falando mal e a gente precisa trazer e fazer um marketing bom, positivo, que converse com o entretenimento. Aliás, pelo contrário, né? Esse remake que fizeram de Pantanal, e agora eu não assisto novela, não assisti, mas falaram que falou muito mal da pecuária, do boi, do produtor, muito associado a esse negócio de luta de classes. Aí, cara, ao invés de a gente pegar essa oportunidade para falar bem, pega uma super oportunidade, que é uma novela que fica no ar, sei lá, 6 meses, todo dia na cabeça do cara, falando mal. Então, assim, cadê a gente que não está fazendo o nosso lobby ali, a nossa parte de vender o nosso produto e, na verdade, levar a realidade, né? Porque isso tudo é falácia, assim, são estigmas muito antigos que nem conversam mais com o agro atual, enfim. Então, onde que a gente falha nisso, né? Precisa ter essa iniciativa. Com certeza, com certeza. E aí, só voltando na linha do tempo, né, aí, terminando o período lá na Austrália, minha namorada brasileira, a Patrícia, minha esposa, hoje, ela estava no Brasil, e aí eu recebi uma oferta de trabalhar na Nova Zelândia, num fundo de investimento americano, que tem um escritório na Nova Zelândia, com fazendas no Uruguai, Nova Zelândia e Austrália. E aí eu convidei, né, a minha namorada na época para se mudar para Nova Zelândia comigo, ele ia fazer um curso de inglês, enfim, ficar lá e aí a gente acabou. Não ficou só enrolando a moça. A gente, né, ficou noivo lá e aí foi muito bacana, porque você trabalha num fundo de investimento, que o negócio que importa é resultado, mas também tem a preocupação, né, com o SG, enfim. Foi uma experiência muito bacana, né? Conheci bem a Nova Zelândia, né? Fazendo uma ponte aí com o Ernesto Kozer teve aqui, né? Da cerca elétrica, né? A empresa neozelandesa. Assim, é impressionante, né? O vaqueiro, o ajudante de vaqueiro mais simples, mais iniciante, barriga verde lá da Nova Zelândia, sabe como é que faz o pastejo em faixa, sabe mexer com a cerca elétrica, sabe a importância do aterramento, né? Sabe assim, e aqui no Brasil, para 95% dos pecuaristas, a cerca elétrica não funciona. Então, assim, mas é só uma ponte, assim, né? Então mas tem muita gente no Brasil que usa muito bem a cerca elétrica também, né? Então é muito legal. Ele foi falando, inclusive, uma coisa que eu acho que tem muito desse manejo racional lá, por essa proximidade
do manejo do produtor ali, de quem está ali na operação com o gado, essa Sim. proximidade, né? Claro, tem questão de raças também, mas ele estava me falando, a gente estava comentando, por exemplo, sobre como facilita a mão de obra esse manejo, porque você consegue trazer até mulheres para ficar ali Sim. com o carretel, entendeu? Mexendo, fazendo essa gestão, porque já É. não é aquele contato de impacto, né, com o animal. É uma Sim. coisa mais tranquila, a hora que você abre a linha ali, o gado já vai entrando, entendeu? Ele falou uma coisa muito legal aqui, que a hora que você abre, por exemplo, o gado vai e ele já entende, olha que loucura, que é o instinto, ele já começa a defecar antes Pra ele comer o e capim limpo no outro, readubar né? aquele Sim. capim pro capim tá novo ali na frente. Ele falou, cara, isso é uma coisa que a gente notou, assim, por pesquisa já, comprovado, que o gado fica tão condicionado que ele já defeca para trás para ir comer o capim novo, e como isso é regenerativo, orgânico, produtivo, queda de custo de produção. Então, tudo trabalha ali para uma pecuária melhor, né? E esse pessoal da Austrália que eu mencionei, dessa consultoria que prega o regenerativo, eles têm fazenda que eles acompanham há 20, 23 anos, isso em 2016 que eu estava lá, que tinha, assim, registro de, né, quilos de peso vivo produzido por hectare, milímetro de chuva por ano, assim, alguns indicadores macros, né, os KPIs de produção, e eles vêm aumentando todo ano a capacidade de suporte da fazenda e produzindo mais arrobas por hectare, assim, só melhorando o manejo, sabe, de graça. Sem pôr adubo, porque lá não chove tanto, não compensa muito adubar. Então, assim, tem muita coisa que a gente não sabe ainda dessa microbiologia do solo, enfim. É, cara. E assim, tem tudo a ver, primeiro, com a nossa natureza. Natureza em termos holísticos, vamos falar. Área, incidência de sol, entendeu? Diferença de qualidade de solo, mas assim, pluviosidade, tudo que a gente tem com um país tropical, mas os desafios também, mas tem tudo a ver. Sim. E buscar conhecer, novamente, buscar conhecer melhor, né? Aí ele fala, começa pequenininho, vai crescendo, e os caras conhecem isso desde sempre. Por quê? Porque eu acho que os desafios lá são muito grandes, então eles precisam aproveitar o pouco que eles têm. Com certeza. Porque a Austrália é o quê? 65% deserto? Ou mais. Pois Ou é, mais. cara. A hora que você olha o mapa ali de satélite, você olha a foto da Austrália por satélite, você vê. É um desafio gigantesco aquilo ali. Acho que 90% da população vive em 10% da área, Isso. assim, porque é isso muito inabitável, né? Boa parte da Austrália. Essa parte eu queria conhecer, do Outback aí. É tá? legal. É muito legal. E aí você teve essa... tive essa experiência que foi muito bacana e é um fundo que tradicionalmente investe mais em floresta. Então foi meu primeiro contato com o setor florestal, né? Que é uma outra, vamos dizer, vertical do agro aí, né? Que eu acho que é pouco difundida no Brasil ainda, no Sul é super difundido, né? Na Amazônia também você tem o pessoal que explora a nativa, né? De forma legal, etc. Então tem uma ciência, um know-how que é bacana. Mas, né, no centro-oeste nosso aqui, né, onde o boi e a soja reina, nunca teve muito espaço para floresta, né? Tá aumentando muito agora na 163, né, não só na 163, mas onde tem usina de etanol de milho que precisa dessa biomassa, tá aumentando, né, a produção de eucalipto. Mas depois a gente entra na teca, que vamos voltar na linha do tempo aqui, né, eu acho. E aí a gente se cansou, estava há 4 anos já entre a Austrália e a Nova Zelândia, muito longe do Brasil, fuso horário difícil, falar com família, né? Pouca gente vai passear lá, então assim, a gente recebeu muita pouca visita e vai dando saudade de casa. Cara, eu fiquei doidinha quando eu fui pra lá. Porque eu fui pra passar uma semana. Puxado. Cara, meu jet lag, assim, nunca tinha sentido isso na vida, nem sabia que era jet lag. Cara, eu fiquei doidona, uma semana pra conseguir ir. Aí eu acordava... Tava acostumando, você voltou. Sei lá, acordava de madrugada, assim, tudo fechado, escuro, como se tivesse meio-dia. Sim. E quando eu voltei, tava começando a querer acostumar, voltei. Nossa, chegou aqui, eu fiquei uma semana pilhada, assim, loucona, não conseguia dormir de jeito nenhum, fiquei piradaça. Muito louco. Agora, imagino isso pra interagir com família, etc. O humor nosso é diferente de manhã e de tarde, de noite, assim, né? Então não falava, mas não dava link, assim, né? Não dava empatia. Enfim, aí a gente voltou, foi super, né, legal essa experiência. E aí eu tive alguns, né, ciclos curtos assim de trabalho em empresa pecuária grande, onde a gente até se conheceu, né, de gestão, governança, né, planejamento, orçamento, né, inventário de gado. Depois eu fui trabalhar numa empresa de grãos de um fundo australiano que tinha no Brasil, que era Cruzeiro do Sul Grãos. Né, eu fazia parte de negócios deles, em relação com o investidor, então toda essa
né, o reporting, que é muito importante para os investidores, alinhamento com o conselho da empresa, etc. Então, foi um aprendizado bem bacana. E depois eu fui trabalhar na Pastoril Couto Magalhães, que era a fazenda do Banco Safra, que é até hoje, né? Eles estão lá tem acho que 40 e poucos anos, né? Tem essa fazenda muito grande lá em Água Boa. E foi uma experiência também fenomenal, assim, que foi uma operação, né, que eu fiquei responsável por uma operação, né, de grãos e pecuária de larga escala, com uma equipe enorme, né? Tinha 60 e poucos vaqueiros, mais uns 18 operadores de máquina na parte de grãos. Né, transformamos bastante área enquanto eu estava lá de pecuária para grãos, fazíamos integração pecuária da lavoura pecuária, tinha genética, inseminação, enfim, foi muito legal. Né, e nesse meio tempo eu conheci o Silvio Coutinho, que a gente produzia gergelim lá no Banco Safra, né, na região de Água Boa, Canarana, é o berço do gergelim em larga escala no Brasil. Né, Canarana é a capital mundial, não sei se eles se auto-intitularam, mas enfim, eu acho que merece o título porque, de fato, pelo menos no Brasil, lá que foi difundido, né, o gergelim como alternativa à safrinha, porque o pessoal fala, o Brasil dá 2 safras, assim, em 80% dos lugares do Brasil não dá segunda safra, assim, dá, mas é muito, o pessoal vai produzir milho, vai colher 60 sacas, vai ter prejuízo, tem uma segunda safra muito boa, que é de boi, que é pouco explorada porque dá trabalho. Né? Aí tem o sorgo, o milheto como alternativas, mas não são culturas assim muito rentáveis. E o gergelim é muito rentável, assim, tem um custo muito baixo. Então a gente lá na Pastoril, a gente produziu o gergelim, aí eu conheci o Silvio Coutinho, né, que é da TRC, que ele tinha acabado de montar uma trading de gergelim, usando o mesmo know-how logístico e comercial, acesso ao mercado asiático que eles já tinham por causa da exportação de teca, né? Então usava a mesma equipe logística, usa, né, e comercial, para vender os 2 produtos, né, na Ásia. E aí a gente ficou amigo, batendo papo, etc. Aí ele me convidou, falou, poxa, você não quer vir trabalhar com a gente? A gente tem um negócio de teca, você trabalhou num fundo que tinha floresta, você já produziu, né, plantou, colheu e vendeu gergelim, né? A gente não tem essa experiência, a gente só compra gergelim e vende no exterior. Né, o grupo, né, da família dele tem pecuária e grãos também, então assim, poxa, tem bastante coisa aqui para você fazer, tem bastante serviço. E aí eu acabei topando o desafio, né? Tô lá há 2 anos e pouco, né? Na TRC e na Sebra, que é a empresa de gergelim. E, poxa, tem sido, assim, espetacular, né? A TRC hoje é a maior produtora e exportadora de teca do mundo, né? De teca plantada. Porque a teca, né? Contando um pouco da história dela, é uma madeira nobre, eu acho que muitas pessoas conhecem, mas tem bastante gente também não conhece. Eu ia te perguntar, era uma das perguntas aqui. Tem muita gente que não conhece. Tem muita gente que não conhece. E é uma madeira de origem da Ásia, né? Então, Índia, Tailândia, Indonésia e a região ali de Mianmar hoje, Burma antigamente, né? Que tem as astecas, enfim, mais antigas. Por sinal, acho que ela tem uma cor linda, viu? Tem. Uma cor muito bonita. E ela, quanto mais velha, mais bonita ela vai ficando, né? Então, o seu Silvio, né, o pai do Silvinho, começou a empresa em 94 com os amigos holandeses lá em Cáceres. Eles queriam plantar 500 hectares de teca. O negócio foi evoluindo, né? A empresa hoje tem 40 mil hectares de teca. Caramba. Né, no Pará e no Mato Grosso. E já tem 30 anos, a empresa 31 anos. Então ela já está no meio do segundo ciclo, assim, porque a teca arredondando são 20 anos, né, o cultivo dela. Tá. É bastante, né? Bastante. Comparação com o eucalipto, que é o mais usado, é quanto? É 6, 7, né, o eucalipto. O eucalipto para madeira, só que é mais no sul, que tem esse uso para madeira, né, para fazer tábua, móveis, etc. Aí fica um pouco mais o eucalipto, né. E no sul cresce mais devagar do que no Mato Grosso. Mas para biomassa, 6, 7 anos, né, enfim. Mas a TIR de um projeto de teca é bem melhor, né? A taxa interna de retorno da teca, por ser uma madeira nobre, tem mais valor agregado, apesar de ser mais longa. Acho que até a economia é muito bacana, né? Porque se é um negócio que é mais longo, vai ter mais risco, precisa mais de capital, ele acaba remunerando mais do que um projeto mais curto, assim, mas é de longo prazo, né? E aí, enfim, né, mas só voltando um pouco, né, para contar da TRC, ela cresceu muito durante os anos 2000, até antes da crise de 2008, que era uma época de juro barato, o mundo estava em paz, o mundo estava tranquilo, o crescimento, enfim, né, o crescimento da China, principalmente, né, que veio para participar mais da economia global, etc. Então, assim, foi um momento de muita prosperidade no mundo e de dinheiro barato,
E esses projetos de teca que demoram 20 anos é uma aplicação que você, né, vai pondo, você planta, põe dinheiro todo ano para cuidar da teca, né? E depois você vai colher ali no corte final com 18, 20 anos, que é onde você tem 90% da geração de casca, né? Tem os desbastes intermediários, mas que geram pouca receita por hectare, né? O que é uma poda, assim, né? Mais ou Não, menos. você planta, antigamente, e contando um pouco da evolução também da genética da teca, antigamente plantava-se 1.200 árvores por hectare. Eram mudas, né, de vindas de semente. Você pegava a semente, coletava a semente, fazia a muda. Então tinha uma variabilidade genética muito grande, né? E você não selecionava para resistência de doença, etc. Então você plantava muitos indivíduos por hectare, 1.200. Né? E muitos iam pegando doença ao longo do tempo, fungo, etc. Então você ia tirando essas árvores piores, né? Apartando, fazendo uma apartação e descartando as árvores piores, deixando as melhores. E no corte final, assim, que são, vamos dizer assim, no estágio de corte final, que são os últimos 5 anos, né, de uma lavoura de teca, você fica com 150 árvores por hectare, mais ou menos. Então você plantava 1.200 e tirava quase 90% dessas árvores, você vendia... 10% você ficava ali. Você vendia as mais finas como lenha, as mais grossas já dava para passar na serraria, fazer um produto, né, como uma tábua, uma tábua de corte, enfim, alguns, né, adornos de teca. As que tinham uma qualidade melhor você consegue exportar, mas a madeira fina, ela não dá dinheiro. Assim. A madeira fina é um produto ruim, é um subproduto da floresta de teca. Só que com a evolução genética, hoje a gente planta 450 árvores por hectare. Né? Já direto? Direto. Mas e mesmo assim, nos últimos 5 anos, você tem só 150 árvores por hectare. Porque você vai fazer esse desbaste, né? Você vai tirar as árvores piores, tem muito menos incidência de doença. Então essa é uma evolução, né? A TRC tem um viveiro próprio dela, né? Enfim, tem pesquisador por conta disso. E é um ciclo muito longo, né? Imagina, o frango hoje são 40 dias o ciclo de produção, né? Então, cada 40 dias você tem um ciclo completo que você consegue avaliar, né? O impacto das decisões que você tomou ali no melhoramento genético, ou seja, na temperatura da granja ou na nutrição. Na teca você demora 20 anos, né? Enfim. Então, é um trabalho bem longo. E aí, conforme eu vinha dizendo, né, com o encarecimento dos juros, o preço de terra subiu muito, a gente estava com dificuldade de crescer, né, e garantir o fornecimento de teca futuro. Porque como demora, né, 18, 20 anos, se você parar de plantar, você vai ter um gap depois ali, um vale na oferta, né, de madeira sua. E, poxa, nós temos a TRC, né, foi desenvolvendo muito bem assim, essa parte comercial, né? Então, o Silvinho morou em Singapura 2 ou 3 anos, né, conhecendo os compradores de madeira na Índia, China, Vietnã, foi abrindo esse mercado, né? Hoje a gente tem um brasileiro lá com uma equipe de chinês, tailandês, indiano, né, que faz a parte comercial da madeira. Então, assim, é uma empresa que acho que nenhuma outra tem isso, né? Igual a TRC tem. Só que falta o capital para a gente conseguir plantar, né? E o maior custo disso é a terra, né? Está super valorizada, enfim, o que é ótimo também. E aí, pegando esse background de pecuária, né, que eu tinha e trabalhando no grupo, eu falei, poxa, por que a gente não começa a fazer parceria com pecuarista, né? Pecuarista é conservador, né? Gosta de acumular patrimônio, né? E a árvore de teca é justamente isso, é um negócio que demora, mas ela vai crescendo todo ano, vai acumulando patrimônio, né? E faz sombra para o boi, enfim, né, as raízes profundas melhora a infiltração de água, né? Aumenta a matéria orgânica do solo, enfim, né? É uma biodiversidade, né, de certa forma. E aí nós criamos o Boiteca, né, que é esse programa de parceria da TRC com pecuaristas. Ou seja, é uma operação de integração lavoura, pecuária, floresta. É mais pecuária, floresta, né? O IPF. IPF. E aí foi, assim, tá sendo, né, uma jornada muito legal, assim, porque eu não conhecia nada de teca, né? Assim, hoje eu tô sabendo um pouquinho, né, 2 anos e pouco com o pessoal da empresa, né? Eu sou quase o único não engenheiro florestal da empresa. Mas nós fomos atrás, falou, poxa, alguém deve estar fazendo isso no Brasil, né? Enfim, fazendo na integração pecuária-floresta com teca. E aí começamos a procurar, no Mato Grosso achamos 3 produtores pecuaristas que estão já fazendo isso há quase 20 anos, né? Tem o senhor Antônio Passos da Bacaeri, lá em Alta Floresta, que está nisso há 18 anos, e ele está super longe, né? Alta Floresta, no norte do Mato Grosso.
Nós fomos lá conhecer, nos recebeu muito bem. E aí foi um momento, falei, nossa, que legal, né? Assim, ele tá fazendo o que eu tô vendo, o que eu sonhei, assim, né? De fazer um negócio, de produzir, né, carne e madeira, né? Madeira de altíssimo valor agregado, de produzir boi na sombra, né? Isso vai impactar no conforto térmico do gado, qualidade da carne, ganho de peso do animal. Né? E, seu Antônio, mas e aí, na teca não sombreia o capim, né? Você não diminui a Essa era uma pergunta que eu tinha, cara. produção de forrageira? Ele falou, nesse espaçamento não, a gente fez teste de 15 metros de largura, aí sentimos que diminuiu, então a gente faz hoje com 20 metros de largura. Vai ajustando, né? Vai ajustando. E aí depois conversando com o pessoal da Embrapa, né, Silvio Pastoril, nós fizemos uma unidade de referência técnica da Embrapa numa das fazendas do grupo, né, da TRC. Né, o Flávio Vruck, o Maurel, os professores que são da Embrapa lá de Sinop, Silvio Pastoril, né, estão acompanhando o nosso trabalho, conhecem essas fazendas também, então a gente chegou nesse modelo que é muito equilibrado, né? Você tem lá 160 árvores por hectare, que já é a população final, você fica com 20 metros entre as linhas de teca, né, que permite bastante, né, a incidência solar nas entrelinhas, né? Então você não perde produção de forrageira. E convenhamos, medir produção de forrageira não é fácil. Não. Qualidade de solo é diferente daqui, então você faz uma área, né, num canto da fazenda com IPF e outra área sem, mas o solo é o mesmo, a chuva caiu a mesma, então assim, é muito difícil fazer essas mensurações, né? Sendo bem honesto. Mas empiricamente os pecuaristas fazem isso, né? Tem a Fazenda Terra Boa em Araputanga também, que tem 12 ou 13 anos o IPF deles, também na mesma largura de 20 metros. Não reportaram assim que estão perdendo produção de forrageira, né? E tem também o seu Arno Schneider entre Rondonópolis e Cuiabá, né? Que também está há 15, 20 anos fazendo o IPF. E tudo com teca, esses com teca. Tem alguns que fazem de eucalipto também, mas o eucalipto, alguns fizeram linha simples. Eu vejo sempre com eucalipto. E alguns fizeram um rank de 4 ou 5 linhas de eucalipto. Por causa da logística da colheita do eucalipto, você precisa ter mais linhas, né? Porque a biomassa, normalmente, né, que é menor valor agregado. E aí, quando você tem 4 ou 5 linhas de eucalipto juntos, você, acho que deixa de ser a integração. Porque não nasce capim debaixo de 4 ou 5 linhas. Então, você perde área de pastagem. Né? Quando você tem só 2 linhas, né, em quincôncio, que eles falam que é uma aqui, outra, né, vai aquele... Tem incidência uma sim, uma não, você consegue a incidência de sol, né? E aí outros aspectos importantes né, de uma... Mas não tem um crescimento menor desse capim? Tem que ter. Porque tem Então, algum Lígia, sombreamento. Então, de acordo... Tem algum sombreamento, mas ele é muito pouco. Porque o Brasil a gente tem excesso de sol, né? Assim, principalmente no Mato Grosso, ou no Pará, que é onde a gente está. Lá na fazenda, por exemplo, a gente planta cana, né? E tem a área de mata ali. Então a gente vê claramente assim que na borda, no bordil ali da mata, mesmo com a estrada que passa do lado da mata, assim, né, beirando a mata, a gente tem um crescimento mais baixo e lá no meio do canavial mais alto. Então tem uma influência dessa influência. É que a mata é densa, né? Ela faz, de fato, uma cortina, né? Sim, faz. A teca, a gente... E é uma coisa muito importante dela, a gente não faz isso só no IPF, mas no monocultivo também, que é a desrama, que é a poda dela. Então, quando ela é nova, você tira os galhos e as folhas do terço inferior e depois de 4 anos, você deixa só o terço superior dela com ramos, né? Com folhas, etc. Então, 2/3 da árvore, a luz consegue passar. Entendi. Né? E dado esse espaçamento, né, 5 metros entre árvores... Você vai reduzindo essa questão. Exato, exato. Né? E tudo é ajuste fino, né? Tudo é ajuste fino. E aí, né, unindo um pouco o que, por exemplo, o Ernesto falou, né, a gente já colhe tão mal o capim que se produzir um pouco mais, um pouco menos, assim, não sei, mas, né... não sei se é uma grande diferença. Exato. Né, nós estamos com a Embrapa lá dentro da fazenda, né, em Cáceres. A teca lá foi a primeira, o IPF, né, que a TRC plantou. Foi numa fazenda do grupo. E a Embrapa está lá dentro, o gado vai entrar agora em maio, né? Essas árvores vão estar com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. E aí a gente vai medir e ter número, né? Vamos, né, pôr uns estagiários lá, o quadrado, vamos colher o capim, né, medir o crescimento, enfim. Agora, você tem outros ganhos marginais. A questão do estresse térmico é um. Então, nós estamos falando aí de Mato Grosso, Pará. Então, às vezes, você tem um pouquinho menos de produção de capim, mas você tem um estresse térmico menor, uma coisa compensa a outra. Sim. Então, obviamente, que tem todo um aparato ali. Outra questão, você falou que tem infiltração maior de água, né, pela questão das raízes. Também, talvez tenha um efeito compensatório aí também. A questão da desidratação do capim por vento, né, é um negócio que, assim, na Nova Zelândia que venta muito,
E no inverno é fresco lá, mas é seco, né? E o pessoal faz cortina de vento lá, porque eles têm, enfim, não sei se por estudo ou empiricamente, mas eles reconhecem assim que tem essa influência do vento secando capim, né, desidratando. Então, e o que esses produtores, o pessoal da Embrapa fala é que você tem capim mais verde por mais tempo, né? Quando seca, você vem a seca, você ainda consegue ter Pois é, tem essa questão rebrota também. É. Tem uma umidade relativa ali maior, mais duradoura, pela questão do suporte dado pela teca. Exato. Isso é legal também. E aí nós batemos muita cabeça no, né, como seria o modelo do Boiteca, né? No começo a gente pensou em fazer tipo um programa de fomento, né? Um pecuarista que estiver interessado, ele vem, a gente, né, subsidia as mudas, dá assistência técnica, faz alguma coisa nesse sentido. Só que aí, em paralelo, a gente, né, em um dos meus trabalhos que eu faço lá dentro é a compra de floresta de produtores independentes, né? Tem alguns pecuaristas ou, né, enfim, produtores que plantaram teca, 50 hectares aqui, 20 hectares ali, né? Aí nós mapeamos umas 60 florestas de teca no Mato Grosso, né, de produtor independente. E fomos, na maioria delas, né? Não fomos na maioria, a maioria a gente liga, fala com o proprietário, fala, mas quantas árvores você tem por hectare? E quantos anos tem sua floresta? Tá. Aí o cara já, assim, já gaguejava para falar a idade da floresta, ele não sabia quantas árvores por hectare ele tinha. Né? E aí... Não estava medindo. Né? E ele, nós plantamos acho que 1.200, você fez desbaste, você tirou alguma árvore? Não. Pô, floresta de 20 anos, de 26 anos a gente chegou a conhecer, com 1.200 árvores, 1.200 árvores por hectare, é um paliteiro. As árvores têm esse diâmetro aqui. Isso não vale nada. Né? Assim, é lenha. Né? Então, as florestas da TRC, né, que foram plantadas em 94, sem tecnologia, sem preparo do solo, elas chegaram com 20 anos, com mais ou menos 28, 30 centímetros de diâmetro à altura do peito. Essa é a medida principal, né, o DAP. Hoje em dia a gente está conseguindo 50. Né? E essas florestas que não tiveram manejo, os 50 de DAP é quase isso aqui, né? Um diâmetro mais ou menos isso com 20 anos. Você tem árvores maiores, árvores menores, né? Tem uma variabilidade ali, mas a média é essa. Então, tinha uma nuvem negra, assim, acho que ainda tem sobre a teca, né, no Mato Grosso, porque teve muitos produtores independentes, que assim, o cara era pecuarista, plantou uma floresta, investiu, né, tomou uma parte de capim dele, mas ele não foi atrás, eu acho que de se informar, ou por dificuldade da época, falta de informação, enfim. Mas eu brinco assim, né, tem a veterinária, tem a zootecnia, a agronomia e tem a engenharia florestal. Sim. Né? Então a teca é uma produção, né, uma atividade, né, agropecuária como qualquer outra, né, florestal, mas você precisa da ciência, você precisa do manejo, você precisa cuidar da floresta, né, fazer esse desbaste para dar espaço para as árvores melhores, né, crescerem. Né? Você precisa, né, desramar para que os galhos não façam nó na tora, que desvaloriza, né, deprecia. Quando você vai fazer essa desrama, você tem que fazer com a melhor técnica, porque senão é um vetor de entrada de doença. Então, assim, a equipe nossa, né, eles carregam um spray de lisoforme. Porque sério? Se eles suspeitam que uma árvore está doente, eles passam lisoforme no serrote para não levar essa doença para a próxima árvore que eles vão cortar. Então, assim, é um nível de detalhe, de preocupação, né, que você fala, poxa, pecuarista, né? E eu falo, né, de pecuarista porque eu sou de uma família de pecuarista, meio brutão, que mané ficar limpando, sabe, assim, a lâmina do serrotinho, vai na bruta. Que nem o pecuarista devia levar o lepecídio aí, leva, né? Exato, tá tudo certo. Exatamente. Então, aí o pessoal... Mas quando a gente fala, por exemplo, de agricultura, tem muito disso. Citricultura, nem se fala. Esse contato com a contaminação horizontal, assim, ele é muito proeminente, né? A gente sabe disso. A mesma coisa que acontece com doenças infecciosas na veterinária. Exatamente. Então, tá tudo certo. Exatamente. É isso mesmo. Mas então tem essa nuvem negra, assim, que muita gente fala, teca não tem mercado, não tem comprador. Falei, cara, papalito não tem mesmo, assim, me desculpa, mas madeira fina não tem mercado. Né? Você precisa tratar a madeira como ela merece ser tratada, que é uma madeira de lei, vamos falar assim. Exato, com certeza. E o rendimento industrial, o rendimento de carcaça da teca, ela é... Assim, quanto mais grossa, maior o rendimento. Né? Quanto mais velho, melhor a relação de brancal para o cerne, porque o que vale é o cerne. Né? O brancal faz parte da casca, é descartado, enfim, vira cavaco para biomassa.
Então, floresta nova e floresta fina, o valor é muito baixo, né? Conforme você tem toras mais grossas e mais velhas, o valor sobe exponencialmente. Sim, porque a utilização dela vai ser mais nobre. Exato, né? Então, aí, né, resumindo toda essa sopa assim, de informações, etc., que a gente foi juntando, nós decidimos não fazer esse programa de fomento por receio de criar um trabalho extra para o pecuarista talvez não ia conseguir cuidar tão bem, né? Ele está focado no boi, na nutrição, né? Enfim. É para ele não ficar testando ali isso. Exato. E a gente assumir todo o investimento, né? Então a gente faz uma parceria com o pecuarista, né? Então vamos dizer, né, a Lígia tem lá 1.000 hectares de pasto, a gente precisa de uma área de 200 hectares pelo menos, né? Na região que a gente atua, ali entre Cáceres e Rondonópolis e Xinguara, Redenção no Pará. A gente entra no seu pasto, planta a teca, né, faz o preparo do solo, calagem, gesso, adubação. E aí essa área tem que ficar 1 ano e meio sem entrar gado. Estamos fazendo um teste com cerca elétrica. Legal. O Ernesto está ajudando. Legal. E com um pecuarista que é muito inovativo, né, ali na região de Cáceres, parceiro nosso. Porque cerca elétrica é muito capricho, né? Então esse cara é muito caprichoso, a gente vai arriscar com ele, se o gado entrar e pisar na teca, né? Enfim, uma vaca comer a teca, lá paciência, mas foi um aprendizado, né? Não é uma área grande, mas o grande gargalo do projeto é esse, que tem que ficar 1 ano e pouco sem o gado entrar na área, né? Tem que ter um cuidado com herbicida nas áreas vizinhas, etc. Mas, né, aplicando na hora certa, cuidado com deriva, né? Enfim, não tem problema. E nós estamos no 2º ano do projeto. O 1º ano plantamos só uma primeira área experimental na fazenda do grupo, que tivemos uma ideia assim, em outubro de 23. Aí até a gente conseguia aprovar isso no conselho da empresa, vamos lançar o projeto, vamos. E aí a gente tinha um pouco de muda, o viveiro nosso, né, tava lá, mas não tinha muita muda pronta. A gente plantou, né, 32 hectares em janeiro de 2024, né, na safra passada, vamos dizer. E nessa safra agora a gente plantou 400 hectares. Né, entre terra do grupo e mais 3 parceiros no Mato Grosso e no Pará, né, então... E dúvida bem prática, assim, vocês pagam o que, arrendamento? Então, a princípio não, o melhor modelo é a parceria pura, onde o pecuarista vai ficar com 20%, né, da produção da madeira, né, que é a parceria do Estatuto da Terra, enfim. Sim. Mas isso tem uma certa flexibilidade, por exemplo, o pecuarista fala, poxa, eu queria reformar meu pasto, o pasto está ruim. Pô, a gente pode dar um calcário, a gente pode aplicar o calcário, gradear. A gente só não vai plantar o capim, jogar semente, porque aí é um know-how do pecuarista, né? A gente não quer depois, enfim, se atropelar com isso. Mas então a gente pode ajudar nessa questão da reforma de pasto, né? Aí talvez tem que fazer uma conta, diminuir um pouco a participação, em vez de 20%, cai para... Tem que fazer a conta. 16%, não lembro o número, né? Dependendo de quantas toneladas de calcário vamos colocar para melhorar o pasto dele. Né, no limite, podemos, se for uma área grande, terra muito boa, na região que faz sentido, a gente estuda, né? A gente precisa plantar teca, né? Muito importante para a continuidade da TRC, porque não tem produção independente de teca em escala, né? Claro. Então, a gente, né, se tiver alguém interessado, estamos super abertos a escutar, né? Enfim, desde que sejam propostas mesmo com o intuito de parceria, né? Porque a gente vai estar junto 20 anos, é quase uma sociedade, né? Então, assim, tem gente que faz umas propostas agressivas, tem uma terra e tal, mas você vê que ele tá querendo tirar vantagem, assim, e não adianta. É a floresta, é uma árvore, ela vai crescer devagar, a gente vai estar junto, a equipe nossa vai estar entrando na sua fazenda para coroar, para podar a árvore, né? Então eu brinco assim que a gente, né, nossa equipe florestal é bom de fechar a porteira, né? A turma nossa não vai ficar deixando a porteira aberta, misturar seu gado, né? Mas é um intuito de parceria, né? Então, esse ano a gente plantou um plantio quase direto em área de pecuarista, que o pasto estava bom. Ele foi lá, deu uma rapada no pasto, porque o pasto vai ficar 1 ano e meio mesmo vedado. Então você pode dar uma judiada nele, faz um herbicida, deixa o capim vir, vai abafar essas pragas, né? A rebrota, então dá essa melhorada, né? Teve um pecuarista que ia reformar um pasto, ele não reformou, porque ia ficar impulsivo, vamos dizer, ia ficar vedando o pasto dele. Né? Então tem várias situações, e a gente não quer fazer, né, tem 100 parceiros, a gente quer ter, né, fazer 5 negócios por ano, porque é um negócio muito complexo. Sim. Você está entrando na fazenda de uma pessoa, né, que provavelmente era do pai e do vô dela, então tem um apego emocional, né, muito grande, que a gente falou no começo do bate-papo, então a gente reconhece isso, né, e tanto, né, é muito bacana porque o Silvio, o pai dele, o vô dele, né, todo mundo era da pecuária também, né, e eu também estou à frente do projeto, vem desse mesmo, né, desse mesmo lugar. Então a gente sabe que a gente está entrando num lugar sagrado de uma família, né, então
A equipe nossa, a gente passa isso para a equipe, né? O pessoal tem o maior zelo possível pela fazenda, né? E estamos no 2º ano do projeto e temos uma meta agressiva, né? De crescimento, né? Esse ano a gente plantou quase 500 hectares e estamos com a meta de plantar 2.500 esse ano. Legal. Né? Então, eu entendo assim, que tudo tem que ser feito com cuidado que merece o objetivo, que é produzir uma madeira de qualidade superior. Exatamente. Para móveis, construção, né? Exato. O que vale hoje uma madeira? Você sabe que outro dia, curiosidade, assim, a bateção de papo, a gente estava reformando a nossa casa, a gente reformou os banheiros e tal, e tem umas janelas de madeira, e nós tiramos a janela, e eu falei, nossa, cara, a gente comprou a casa feita, né? Me incomoda um pouco que a madeira é muito escura. Quando a madeira é escura, não tem solução para aquilo. Você pintar. Só que pintar também você desnaturaliza um produto que, para mim, na minha visão, é muito nobre. Sim. Madeira é um produto muito nobre. Cara, mas a gente teve que tirar, enfim, para reformar o banheiro. Quando nós tiramos, e a gente, como é que fala? Cogitou colocar a janela de PVC. Está usando muito hoje. A hora que nós tiramos a janela, eu nem sei que madeira que é aquela, minha ignorância, né? Quando nós tiramos aquela janela, ela tinha um peso tão grande, ou seja, um material tão nobre, resistente, que de alguma forma a natureza trouxe, criou aquilo, que eu falei, cara, imagina que eu vou trocar isso aqui por um trem de plástico. Jamais. Esquece. A hora que a gente tirou, adorei a cor. Tá ótima, maravilhosa, entendeu? Imagina, o que eu estava pensando? Pegar um trem de plástico ali, entendeu? E hoje a gente fala tanto de poluição, de microplásticos no oceano. Que eu vou botar um negócio de plástico aqui? Jamais. Vamos botar madeira ali. E assim, e valorizar um produto agro também, né? Poxa, alguém cuidou daquela árvore, alguém carregou aquela árvore, levou para uma serraria, um marceneiro, né? Um artesão que faz aquilo. Exatamente. Então aquilo é um produto nobre, é um material nobre. Aquilo não deveria ser feito para durar a vida inteira. E dura se você cuidar, se você gerenciar, ou se comprar um produto, obviamente, de qualidade, que é isso que nós estamos falando. Então, para chegar nesse produto, você precisa gerenciar essa parceria com a qualidade que você quer entregar daquele produto, ou seja, com cuidado, né? E investimento de capital, inclusive humano ali, ou seja, tem que ter bons parceiros. Com certeza. E muito sustentável mesmo, né? E hoje fala muito disso, né? A gente, né, junto desse negócio do Boiteca, aí tem o crédito carbono, né? Que é um mercado que existe, mas, assim... Eu nunca vi alguém falar, olha, que eu recebi uma TED aqui de crédito de carbono, né? Enfim, já ouvi falar, ler no jornal, mas enfim, né? Nunca teve. A gente estava com o projeto de carbono, né? Temos alguns compradores já conversando, né? Mas a gente ainda e dá muito trabalho nessa certificação. O trabalho do pessoal do crédito de carbono é sério, é profundo, a discussão é complexa, né? As metodologias são assim muito complexas, né? Dá um trabalhão danado, custa caro. Mas a teca é um baita, porque assim, né, ninguém, se você tem, né, se sua avó tivesse uma mesa de teca, a turma, ninguém vai dar essa mesa de teca pra alguém, né, ou assim, vai jogar fora. Assim, a turma vai brigar, herança. vai brigar. Vixe, quem que vai ficar? Né, quem que vai ficar com essa mesa de teca? Assim, então, briga na família pesada. Então, assim, aquele carbono vai estar armazenado por gerações, né? E assim, e o maior uso da teca na Índia, né, ele vai para construção civil, para fazer batente de porta e janela. Eles são apaixonados por teca, é impressionante. A teca é de lá, né? Mas lá acabou a teca. Né? Em toda a Ásia, todos os países que têm teca nativa tem a mesma pressão anti-desmatamento que a gente tem no Brasil. Né? Igual o mogno brasileiro, quase acabou também. Né? É proibido cortar, vender mogno. Lá também é proibido cortar e vender teca. Então, assim, falando um pouco do mercado, né? Essa demanda que existe lá, e também no Ocidente, na América do Norte, Europa, gostam muito de móveis, né, os móveis outdoor para piscina, deck, etc. A teca é o melhor material, né? Então, assim, esse carbono vai estar armazenado lá por décadas, gerações, né, na construção civil, imagina, né? Né, aí tem a madeira de demolição depois, né? Hoje, quem derruba um prédio, uma casa, aproveita a madeira, aproveita, né? Com certeza. Então, é um baita case também desse ponto de vista de captura de carbono, né? Confesso que eu sou cético. Eu também sou. Quem me conhece Mas, já sabe. Enfim. Eu falo assim que esse negócio de carbono, eu falo, gente, vocês estão comprando a fumaça, né? Literalmente comprando fumaça. Então, eu não vejo uma coisa tangível quando você precisa ir pro game mesmo de sobrevivência. Entendeu? Não é um recurso natural que você vai pegar esse carbono e fazer alguma coisa com ele. Então, quem que está disposto a pagar mais
por um benefício intangível, assim, dessa forma, mas tem as fórmulas de cálculo e tal. Eu falo, então, exatamente. Você não tem uma quantificação objetiva. Então, tem mecanismos de retenção que exigem uma fórmula que é generalista. Sim. Né? E aí, é muito difícil de quantificar mesmo. Você, né? Enfim, eu também sou cética, mas se existe, vamos aproveitar. Com certeza. Se alguém está disposto... E o bacana hoje é que, assim, né, tudo que o governo inventa, eu acho que é complicado, né? Assim, que o governo quer impor. Mas o bacana hoje é que o mercado é voluntário, né? As empresas voluntariamente estão dispostas a pagar para alguém que está capturando carbono. Né? Essa que eu acho que é a parte legal. Tem que ser voluntário. Se for voluntário, até a questão da rastreabilidade que a gente falou lá da Austrália, que foi obrigatório. Sim. Mas o Brasil ainda é mercado de commodity. Sim. Então tem que ser voluntário para não marginalizar produtores que não conseguem acessar se aderir, né? E gerir essa tecnologia e torná-la rentável com rapidez. Você vai marginalizar esse cara, Sim. né? E vamos lá, 70% são médios e pequenos. Então você vai marginalizar mesmo. E você vai encarecer a carne domesticamente, porque tem um custo disso, né? E aí você marginaliza o consumidor também, que é um consumidor de classe média, de poder aquisitivo baixo, em média, comparativamente ao mundo. Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Enquanto for voluntário, você tem uma premiação de quem está disposto a pagar por aquela identificação, né? E quando não voluntário, generaliza. Todo mundo ganha a mesma coisa, né? Fazendo bem ou não fazendo bem. Então, o crédito de carbono acho a mesma coisa. Então, eu sou cético igual você, mas eu acho que está na mesa. Se existe essa possibilidade de atribuição de valor aí, bora, né? Quero vender minha fumacinha. Com certeza, com certeza. É isso aí. Não, e é inteligente, assim, né? Eu fui em Nova York na Climate Week, lá foi, assim, eu lembro do Ricardo Salles falando, né? Pô, esses ambientalistas ficam viajando de primeira classe, ficando em hotel 5 estrelas, né? É bem isso mesmo? Não é assim, né? Lógico que ele fala pra dar um exemplo, assim, deve ter gente que anda de primeira classe, não foi eu, né? Mas é um setor enorme, assim, um tanto de gente empregada nisso, né? Você pega a Delta Airlines, por exemplo, já investiu, assim, né, $200 milhões comprando crédito de carbono. Né? Hoje você compra uma passagem na Gol lá, eles... Tem a opçãozinha, você paga mais, né, R$50. Como é que é? Neutralizar o seu carbono emitido. Então... Já deleto esse meio direto, não é nem aí com esse negócio. Não, tô brincando. Então, enfim, e aí, né... É um prato cheio pra gente explorar, porque o Brasil, né, é abençoado por Deus e a gente tem capacidade de capturar muito carbono. E faz parte do nosso marketing, viu? Sim. Do nosso bom marketing. Com certeza. Tem que dançar a dança, cara. Com certeza. Eu falo, enfim, a gente estava falando outro dia sobre esse negócio, né, de parecer, ser e não ser. Eu falo, mas assim, você já vendeu alguma coisa na sua vida? Não, nunca vendi. Estava discutindo com uma amiga, assim, de forma bem ampla para não tornar a história comprida. Eu falei, não, nunca vendi. Eu falei, então, pois é. Você tem que ter uma forma de se apresentar para você vender certas coisas. O que não significa ser falso. Sim. Mas a apresentação do produto, né? O que eu vou te falar? Com certeza. E a gente ocupar tem que trabalhar esse a imagem do nosso produto em marketing, sim. Né, ocupar esse espaço. Porque se a gente não entrar, né, no LinkedIn, no Instagram, para falar bem, expor os pontos positivos, vai ficar só a turma que taca pedra, né? Exatamente. E eles são bem barulhentos. São. Então, os que estão dispostos a perder tempo, brigar, entrar na baixaria, eles, normalmente, a gente é mais tranquilo. Eles fazem mais barulho mesmo pela natureza dessa ação. Né? Que o cara já não está nem aí mesmo. A gente é mais conservador, mas precisa entrar. Sim. Precisa entrar e falar. Esse é um dos nossos trabalhos aqui no Vozes, inclusive. Com no podcast. Levar informação, cortes, argumentos, porque o nosso setor, muitas vezes, ele não conhece os seus próprios argumentos. Né, científicos, para dar em contrapartida, só deixa o cara falando sozinho, não é bem assim. E você vê que interessante, né? Uns temas urbanos e atuais, o fogo lá em Los Angeles, né? Poxa, eu conheci um bombeiro da Califórnia alguns anos atrás, um amigo meu morou lá, o cara veio pro Brasil, enfim. Ele falou, cara, é uma loucura, a gente não pode fazer umas queimas controladas, porque o governo não deixa fazer a queima, né? Mas enfim, isso diminuiria a biomassa disponível seca para ser queimada no dia que pegar o fogo. Puro. Exato. Falei, poxa, por que não cerca lá, né? Aluga para um pecuarista soltar uns carneiros, cabrito, gado lá que come isso, enfim, que aí o gado vai comer essa biomassa, vai produzir carne e vai impedir um fogo num desastre desse acontecer, não, sabe? Não, mas o boi emite metano. Falo, cara, as pessoas estão... Eu
eu vejo assim que o declínio na educação, na qualidade, na profundidade da educação média, é um declínio na inteligência. Sim. E o declínio na inteligência, ele traz decisões muito ruins no final e muito importantes, na verdade. Então, isso, cara, é biologia pura, né? Então, vamos lá. E química pura, vamos falar. Então, Sim. combustão, comburente, eu tenho. Vamos diminuir o comburente, cara. Não posso deixar isso. Ah, não, mas entra no meio ambiente. Eu falo, então, vocês não entendem nada de meio ambiente, cara. Porque assim, na natureza o fogo é natural, né? Exato, exato. Ele Não, mas ocorre. o fogo ele é colocado por alguém, ele seja criminoso ou não, um acidente, Sim. uma rede elétrica que estourou, aconteceu. E nós vivemos muito isso no segundo semestre do ano passado, muitos Sim. incêndios aqui no Brasil. Então, assim, vou falar de boi bombeiro. Não, porque o boi no Pantanal não pode. Eu falei, então, você não entende nada. Você idealiza a natureza, você não sabe o que você está falando. Você não conhece, você nunca foi lá. Eu queria muito chamar ele para cá, o Richard Rasmussen, ele fala Sim. muito sobre isso. Sim. E ele fala de um jeito que ou você olha para ele, ou você olha para Sim. ele. E, de fato, eu preciso diminuir essa biomassa para que não haja esse incêndio, para que não mate gente, para que não mate biodiversidade. E vamos lá, Eduardo, na boa. Se você quer ser bem realista mesmo, desde que a gente inventou o fogo, sempre teve fogo, cara. Com certeza. Sempre. Por sinal, eu estava falando isso pro Alejandro, meu marido, porque ele é da aviação. Mas ele é um cara extremamente inteligente. Sou suspeita de falar porque é meu marido, mas ele é inteligentíssimo. E a gente discute muito esses temas filosóficos, científicos, etc. E perto de casa tinha um pasto e ele foi totalmente... Aquela área foi vendida, cedida para a prefeitura, ele foi totalmente aterrado. Uma parte dele virou represa, que era uma parte mais baixa, para abastecimento aqui da cidade, porque Vinhedo cresceu muito na pandemia. Todo mundo veio morar aqui. E, claro, o plano diretor vai ficando atrasado. A gente nunca está pensando lá na frente, a gente está sempre pensando em corrigir o que ficou para trás. No Brasil não tem esse planejamento urbano, infelizmente. Né? A gente está sempre apagando incêndio filosoficamente, não só literalmente. Sim. Mas eles aterraram ali, e ali ficavam as máquinas que fizeram a obra. Então, uma represa enorme, nem sei qual que é a capacidade lá, mas enfim. E eles jogaram pedrisco, né, para não ficar aquela lama e tal. Cara, passou um ano. Nem um ano que a represa foi inaugurada. Nem um ano. Você volta lá, o mato está todo brotando por cima do pedrisco, por cima de onde aquilo foi pisoteado. Eu falo, vocês não fazem ideia da força da natureza. Vocês acharem que ir lá cortar uma árvore, acabou o mundo. Volta lá no que vem para você ver do jeito que tá, cara. Então sempre pegou fogo, não é positivo, não é produtivo, não traz eficiência. Os nutrientes da terra são volatilizados, mas pode ter certeza, cara, você vai voltar lá no que vem, vai ter mato do mesmo jeito. Exato. Não é uma coisa produtiva e eficiente, nem que se deseje, mas a força da natureza, assim, é uma coisa impressionante, que eu acho que as pessoas não compreendem, por não viverem na natureza. Com certeza, são totalmente afastados dessa realidade, né? E principalmente no Brasil, que a gente tem um modelo fantástico, né? Que assim, tem área produtiva, onde tem alguém que é dono, cuida, sofre, né? Com as vitórias e derrotas de estar ali, né? Com seca, com fogo, etc. Mas ele não quer fogo, ele protege contra o fogo. Claro. A mata dele vai ter protegida também, os animais ficam lá, né? Enfim, a biodiversidade está protegida ali. E a gente, poxa, recebe mais pedrada do que qualquer outro, né? Assim, qualquer outro país. Você vai na Austrália, na Europa, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, não tem reserva legal. Não tem reserva de APP, né? Então... Que, por sinal, é um foco de incêndio também, ali que tem que ser cuidado. Com certeza, e com vigiado. certeza. Porque o fogo, ele é indesejado, né? Na maioria dos casos, na grande maioria dos casos. Ele é indesejado, mas em alguns casos ele é necessário para fazer esse controle de biomassa disponível, né, para que não ocorra incêndios que saiam do controle. Né? Exatamente. Agora, dentro da produção moderna, tecnificada, eficiente, ele é indesejado. Né? Então a gente não pode deixar ele acontecer. E é isso. Né? O caso curioso da Teca, né? Depois do segundo ou terceiro ano de idade dela, ela não sofre com fogo também. É né? Mesmo? Pode passar o fogo que ela não morre. Caramba, não sabia Ela disso. tem uma casca bem grossa. Legal. Né? É bem legal. A gente teve, no ano passado, tivemos algumas fazendas com foco de incêndio aí. A Teca tá lá, verdinha, né? Tá... E pra gente encerrar esse processo, assim, da Teca, depois chega a época de colheita, mais ou menos 18 anos aí, que você falou, 18 a 20 anos. Vocês devolvem a área limpa? Como é que é? Então, o ideal é a gente renovar. Também, né? Se for plantar a lavoura, você precisa de estocar, né? Porque senão você não consegue passar a plantadeira, etc, né? Mas se for continuar com a pecuária,
né? Você só rebaixa o toco, né? A gente tem algumas fazendas que eram de parceria que foram devolvidas ou vendidas para pecuarista. O pessoal, né, não foi necessário arrancar o toco, né? Você consegue gradear. Como as árvores são plantadas num xadrez, né? Você consegue gradear, enfim, toda a área sem problema. Não tem esse custo, que Mas é aí alto. você não perde com rebrota de capim, por exemplo, ali naquela zona? Não, mas o toco, né? Enfim, se você pensar, você vai ter 400 quadrados desse num hectare, ele não... Né, vai ter o quê? 30 centímetros quadrados, isso aqui não influencia, né? Tem até uma relação simbiótica ali da raiz da árvore com o capim, não sei o que. É engraçado, você perto de Tangará tem uma fazenda que a gente passa do lado, que era de teca, né? Que a gente comprou a floresta só desse produtor e aí rebaixamos o toco. O capim tá uma maravilha, assim, não tem... E tá rebaixado lá os tocos, não precisou arrancar. Né, o ideal... Até para todo pecuarista é assim, vamos fazer 200 hectares esse ano, 200 hectares daqui a 2 anos, a cada 2 anos você fazer 200 hectares. E nunca parar com esse ciclo. Porque a gente assume que onde a gente vai fazer essa parceria não é área de agricultura, né? É uma área que ou a família não quer ter grãos, ou a região é imprópria para grãos, por declive, ou seja, o que for, né? Então, o legal é você manter esse ciclo. Né? Vamos colher a floresta, vamos replantar entre as plantas que a gente acabou de colher, né? Entre as árvores. E aí, como é que fica esse toco? Essa parte eu sou bem ignorante. O toco, ele fica... Imagina um prato, você jogar um prato... Não, eu sei, mas, por exemplo, você falou pra mim que você planta em xadrez 2 linhas, né? Isso. E aí, depois você pode vir plantando em xadrez as outras, o que sobrou ali. Ah, não, esse alterna, né? Na mesma linha. Isso, Na mesma linha. O Então... que não tinha plantado antes, você planta. E aí volta... Isso. Só que fica o toco ali. E depois, passaram 40 anos. Você colheu as 2 safras. Como que ficaria a terceira? Aí você tem que destocar. Não, porque a primeira já vai ter apodrecido e sumido, né? Ah, ela apodrece Entendi. Beleza. Ela vai estar lá bem fragmentada, né? Enfim. Aí você consegue. E assim, são 5 metros entre árvores da mesma linha, né? Então, na primeira vez você planta com 2,5 metros. Depois você vai no meio de novo, se não tiver podre o suficiente. Sim. Enfim, aquele toco antigo, né? Entendi. Tá. Então tem uma degradação ali daquele material. Legal. Eu não sabia dessa parte. E ela rebrota também. Então, assim, a rebrota, o toco fica pro pecuarista, mas o mais legal vai ser ele renovar, porque a gente vai plantar uma genética de 20 anos mais nova, né? Assim, com práticas mais novas, etc. Né? Tá, entendi. Então tem que deixar aquele toco desaparecer mesmo e... Sim. Acompanhando. Putz, legal, cara. E aí, assim, né, o pessoal pergunta muito, né, mas quanto que dá isso, né, assim, e lógico que depende, né, eu não sou agrônomo, mas sei falar depende muito bem. Se a teca crescer muito bem, né, ela vai dar a participação do pecuarista, os 20%, a preços de hoje, no Mato Grosso, né, que tem um custo logístico grande para chegar até no porto, etc., vai dar mais ou menos R$25 mil por hectare lá no ano do corte para o pecuarista, né. Pior cenário, 18. Um ótimo cenário vai dar 30, assim, se for uma terra muito boa, tal, enfim. Então, você pensar, vamos dizer que dê 20 na média, né? Então, vai dar R$1.000 por hectare por ano, né, para o pecuarista, sem ele ter posto R$1. Para ter colocado o gado dele na sombra, né? Ter esses co-benefícios aí de ter uma floresta, né? Então, é até um negócio legal de sucessão, né? Assim, que vamos dizer, um pecuarista hoje, com seus 50 anos, ele fazia parceria conosco. Quando ele estiver com 70, ele colhe essa floresta, ele aposenta e deixa o filho tocar a fazenda, né? Exato. Legal. Né? Enfim, então é um projeto muito bacana aí, estamos bastante animados. Legal, cara, eu preciso conhecer mais, com certeza. Vamos lá em Cáceres um dia, conhecer a floresta lá. Fechou. E é legal conhecer a operação da TRC, assim, que ela é muito, né, floresta. Você vê lá um carregador florestal colocando toras de 15 metros, 12 metros dentro de um container. E aquela caixinha de metal vai chegar numa serraria familiar lá na Índia. Direto, assim? Direto. Puxa, que louco. Né? E toda tora, pela rastreabilidade, programa, né, a certificação que a gente tem, toda tora é identificada individualmente, é medida individualmente. Então, assim, é um baita trabalho, né? Aí o container sai das fazendas lá na região de Cáceres ou no Pará, né, em Redenção. No Mato Grosso vai até Rondonópolis de caminhão, põe no trem, no container, né, via ferrovia. E aí vem para o Porto de Santos, né? Sobe num navio e vai para a Índia, para a China, Vietnã. Excelente. Né? Muito legal. Bem legal. Como que o pecuarista que quer conversar com vocês, conhecer mais, tem acesso? Como que ele entra em contato com você? Então, o Instagram nosso é @boiteca, né? Estamos no LinkedIn também no Instagram. Acho que é o canal mais fácil. Todo mundo está no Instagram hoje, né? Se o pecuarista não está, o filho está, com certeza. Sim. Né? Então, @boiteca, né?
Só mandar uma mensagem lá, a gente atende, entra em contato. Legal. Né? Tamo... Show de bola. Exatamente. Obrigado. Não, imagina, cara. Eu que agradeço. Papo show. Legal demais. Show. Eu falo, né? Sempre flui, assim. O Eduardo tem muito conhecimento. Então, obrigada por ter trazido esse conhecimento aqui. Obrigado você aí pelo convite, né? Parabéns pela jornada. Né? Acho que a Grifato, eu estava comentando com a esposa. Falei, poxa, eu vou lá na Lige. Né, ele montou essa empresa de análise de mercado, consultoria, né, ajuda os pecuaristas a reduzir risco, aproveitar a oportunidade. É um negócio que, poxa, né, parabéns, uma jornada incrível. Cara, esse ano nós completamos 14 anos. 14 anos. Passou voando. Olha aí. Passou voando. Adolescente. Legal mais demais. Um pouquinho para entrar na idade adulta. Não, bacana. É muito bom, cara. Assim. É gostoso ver a coisa nascer, desenvolver, sofrer, crescer. É muito gratificante, assim, né? Com certeza. Mas é isso aí. E trazer oportunidade, gente jovem, né? Um primo meu, o Marcos, trabalhou contigo, né? Isso, enfim, isso. E trazer essa informação, acho que melhorar a gestão das fazendas, né? Né? O que você faz tem muito a ver, e é uma deficiência grande da maioria, né? E o produtores. segredo tá aí, né, cara? O segredo tá aí, assim, não sobra mais espaço para errar muito, assim, não. Não é mais só reserva de valor, né? A gente precisa ter o patrimônio, o negócio que roda em cima dele precisa ser muito bem gerido. E é muito cara a terra hoje, né? Assim, se caramba. você não tá, assim, toda operação acho que tinha que pagar um arrendamento para si mesmo, assim, né? Com certeza. Porque senão, amigo, a renda vai fazer outra coisa, né? Vai arrenda a sua fazenda mais cara aqui, arrenda uma outra mais barata ali. A gente tem que contabilizar o custo de oportunidade de estar em cima daquele negócio ali. Com certeza, para ser bem pé no chão, né? Sim. E aí aquele negócio do começo do episódio, que é uma grande lição, tirar um pouco do lado afetivo, que deve existir, sim, mas não deve ser o ponto máximo da decisão ali. Com certeza. Muito bom. Obrigadão, Valeu, obrigado você. Sempre. Valeu. Valeu, turma. Obrigada. Vamos para a próxima.